Boa noite a todos. Que estejam todos muito bem nessa nossa jornada desse curso maravilhoso que eu e a Nise Yamaguchi aqui nós estamos promovendo. É um curso de uma vida nossa, né? Praticamente. Dentro de consultórios, dentro dessa parte preventiva e principalmente dentro da causa à doença. Vai ser interessante, viu? Vão ser 2 horas aí que eu tenho certeza que quem consumir essas 2 horas vai tirar ótimas lições, né, de conduta realmente de saúde, de conduta de sistema imunológico, né, independente a um monte de caixa de remédios. Essa é a nossa ideia, tá? Então, Nise pode se pronunciar, tá? Aqui fazendo a abertura e a gente já vai começar essa nossa saga maravilhosa. Guardando a Nise pronunciar. Acho que a Nise... Olá, tudo bem? Como vão? Eu estava tentando aqui me situar. Está sem câmera, Nise. Coloca a câmera. Porque não está funcionando. Bom, está vendo? Está me vendo? Não, você está sem imagem. Não? Eu estou no background. Deve ter. Eu vou tentar entrar pelo outro sistema, tá bom? Mas eu vou falando aqui é o seguinte: esse curso é muito importante porque você vai aprender sobre várias matérias. A gente vai começar daqui a pouquinho uma aula mostrando vários aspectos. O Leonardo vai falando, eu vou pontuando em cima daquilo que está sendo discutido, porque a nossa ideia é criar uma qualidade de informação que você possa ter toda a capacidade de entender como é que funciona o seu cérebro, como é que funciona o seu organismo e de que maneira que a gente vai estar funcionando de uma maneira melhor. Nós sabemos que a ciência ela está fazendo daquilo que pode para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Tem. Nise está dando microfonia. Você está com... Aí, agora fecha a outra tela sua, senão vai dar microfonia. Eu já tirei. Não tirou ainda não, Nise. Por isso está dando microfonia. Você está com 2 telas abertas aí. Tem uma que está sem o... Pronto. Isso. Agora foi. Perfeito. Bora lá? Vamos começar então esse maravilhoso curso. Tá? Todo mundo está vendo a minha tela? Sim ou não? Está vendo, Nise? Sim, estou vendo. Então, tá bom. Bora lá. Então, esse curso aqui, 40 horas, com todos os sistemas, tá? É impossível a pessoa não conseguir tirar uma lição de vida, né, relacionada à conduta do seu corpo, conduta da sua saúde, do seu sistema imunológico. São todos esses pontos que a gente vai abastecer vocês, além de que tem outros colegas conosco. Dr. Lee, Dr. Sang, a Vânia possivelmente, vai estar o Marcelo Sadi, né? Nós estamos trazendo uma psicóloga também para falar principalmente sobre depressão, porque a minha parte, a parte da Nise, é falar sobre o metabolismo, ao que pode levar esse desfecho do eixo HPA, né? Da depressão. Então, nós teremos também convidados em geral. Já tem convidados já dando aula para nós aqui. Na parte do sono, o Davi deu a parte do sono, desculpa, na microbiota, uma ótima aula junto comigo. Tá? Então, agora é só iniciar a jornada. Já estão todos aí já comprometidos. Bora lá. Não adianta, o primeiro tema que a gente tem que falar é obesidade. Não tem como fazer, né? Por quê? Infelizmente, a obesidade é uma doença que parece ser assintomática e não é. A pessoa já sente a clínica dela. Mas o grande problema são os desfechos das outras doenças que ela leva. Ela é o ensejo de tudo que começa dentro de uma inflamação de baixo grau, que vai repercutir em todas as doenças de características chamadas doenças metabólicas, doenças do sistema imune e principalmente doenças crônicas não, né,
não degenerativas que a gente fala, que são as doenças que mais acometem o indivíduo, são as que mais matam. Então, se nós pegarmos por escala, tá? A doença coronariana é a que mais acaba tendo fatalidades e depois vai vir o câncer. Tá? Então, a gente tem que realmente, primeiro, pegar esse processo inflamatório para a gente conseguir entender como é que é o ciclo da nossa saúde. E se a gente pegar aqui esse gráfico, há pouco tempo ou não pouco tempo, já se descobre vários tipos de cânceres ligados principalmente ao excesso de peso. Parece que a célula anômala gosta realmente de um corpo inflamado, essa modificação dela na sua transcrição. Então, o primeiro vetor que a gente tem que fazer é entender como a pessoa acaba ganhando peso, principalmente, quais são os alicerces, e dentre esses alicerces principais, a diabetes ou resistência insulínica ou pré-diabético é o ponto principal para a gente conseguir sanar, teoricamente, o maior vetor causador de doenças. E a gente acha, né, todo mundo acha que a transmissão, né, principal de uma doença, obesidade, ela é genética. E a gente começa a perceber que quem tiver com o fone ligado, por favor, tá, desligue. Ligado, não sei quem é. E a gente começa a perceber que a maior parte nossa é epigenética. É o que nós fazemos externamente ao nosso corpo que vai levar realmente ao sobrepeso e obesidade. O fator genético tem uma influência de papai e mamãe, sim, nas células de triglicérides, porém, o impacto maior é a nossa microbiota, que tem uma carga genética de 90% inteira do nosso corpo, muito mais que os nossos próprios genes, em relação a essa genética e em relação ao que eu faço externamente, né, a epigenética que nós chamamos. Então, dá uma olhadinha, os dados são um pouco ainda ruins, digamos, né? Se a gente pegar, né, os dados aqui, ó, isso aqui é de 2013, né? Nós temos uma prevalência aqui de 58% de pessoas com sobrepeso e, teoricamente, uma média de 22% de pessoas com obesidade no Brasil. Nos Estados Unidos é muito pior. E se esperava que em 2019, né, que foi o último censo nosso, tem outros censos, mas estão batendo, né? Teoricamente, nós estamos com uma população que vai quase de 62% com sobrepeso, o que está fazendo as pessoas irem para a obesidade. O certo seria essas pessoas com sobrepeso diminuírem o excesso de gordura e, naturalmente, ficar no estado que a gente chama de eutrófico, estado normal, que possibilita o indivíduo não ter doença. Mas não, está acontecendo o contrário. E a obesidade no Brasil está batendo hoje em torno de 25% a 26% em 2024, que é um número muito alto. E como é que a gente sana, então, a obesidade? É exercício físico? É nutrição? É a medicina? É a psicologia? Obesidade é uma doença multifatorial, então tem que ser trabalhada sempre em conjunto. É por isso que a gente, né, Leonardo, está fazendo esse curso em conjunto com todas essas outras pessoas, porque a obesidade é como se fosse a resultante de uma série de disfunções concomitantes. E você nunca consegue abordar de uma maneira única. Você tem que fazer todo um sistema como um todo, organizar todas as funções e, com isso, construir uma sustentabilidade da saúde. É como se você começasse a mexer numa situação em que a obesidade é aquilo que você vê, mas de baixo tem muitas coisas que você não vê. Então, é muito importante. É bem isso, viu, minha amiga? Tem um seriado muito bom que saiu agora sobre microbiota, intestino, bem simples, bem fácil. E o que a gente vê, que eu achei bem interessante desse seriado, foi que ele falou: se a pessoa quer ser realmente magra para o resto da vida, ela tem que manter durante 1 ano o peso que ela está sendo perdido. Para a microbiota, que é a prevalente a nos engordar, que eu vou falar depois mais para frente, ela mude, né, os seus filhos, os seus gêneros e ganhe maior número, né, que a gente fala, né, de familiares. Então, não é uma coisa que eu falo assim, eu vou fazer agora e vou emagrecer porque eu tenho casamento. Não. O emagrecimento, a conduta, ela é consistente. Por isso que a gente fala, modulação inflamatória. O que causa realmente isso? Muitas pessoas estão com desnutrição funcional,
come 90% de carboidrato, não sabe que são vitaminas, minerais e nem proteínas. Nós temos os famosos xenobióticos aqui, com distúrbio muito grande relacionado à endometriose, polimedicamentosos, não é à toa que nós montamos esse curso, porque o objetivo é entender a relação desses medicamentos ao corpo de você e se ele, juntamente com o seu médico, pode ser retirado. Excesso de trabalho ligado ao estresse, pressão individual, que tem um conselhamento direto à compulsividade e ansiedade. Déficit de sono eu coloco 2 vezes aqui, porque é o fator inicial de todo o processo. Alimentos processados e ultraprocessados, da quais tem os famosos xenobióticos. Entendendo o que é xenobióticos? São partículas que entram no seu corpo que não têm funcionalidade nenhuma. Mercúrio, alumínio, biosfenol A, pesticidas, corantes, edulcorantes, nada disso pertence à bioquímica do nosso corpo. Então, nosso corpo tem que se virar com esses artefatos bioquímicos. Uma forma é realmente enclausurar na gordura e desse processo a pessoa começa a ter uma inflamação sistêmica generalizada. Antinutrientes, radiação e poluição, anemia, que é muito característico, principalmente em mulheres, hipohiperglicemia, eu vou dar uma aula agora, daqui a pouco, né, sobre resistência insulínica, atividades inadequadas e falta de relaxamento. Exercício físico emagrece? Será, Nise, que só exercício físico tem esse componente fundamental emagrecimento? Se fosse assim, eu não via um monte de gente fazendo maratona com excesso de peso, aqueles maratonistas de 10, 5 quilômetros no final de semana. O que acontece com a maioria das pessoas, né, Leonardo, é que começa a fazer exercício, acha que já pode comer tudo. E depois para de fazer exercício e continua comendo errado. Então, não é que a pessoa engorda fazendo exercício só, é que ela passa a comer muito mais carboidrato, muito mais coisas inadequadas, porque ela acha que ao estar fazendo exercício, ela está liberada dessa questão e não vai engordar, por exemplo. Então, eu acho que é um conteúdo aí misto, é a sensação que eu tenho. Exatamente. E mesmo que a pessoa que está acima do peso, sobrepeso, não vai fazer exercício físico de gasto calórico alto. Ela vai fazer 300, 400 calorias, um exercício que nem libera cortisol e adrenalina, que eu vou falar na frente, que não é o componente principal do emagrecimento. Aqui, a British Journal of Sports Medicine, como se fosse o American, né? College Sports Medicine, esse daqui é o britânico, já avaliou. Não tem como você emagrecer se você continuar com uma reeducação alimentar ruim. Então, o exercício físico, ele é um componente importante, mas inicialmente, eu digo para todos os meus pacientes, não é o componente inicial. Então, vamos para as dietas. Olha os estudos em relação à dieta cetogênica. Se a dieta cetogênica fosse a solução para emagrecimento, nós estaríamos aumentando esse nível, né, de sobrepeso e obesidade. Teríamos solução. Então, não temos só a dieta cetogênica dentro desse comportamento. Tem o comportamento psicológico, sim. Tá? Mas nem para todo mundo é dieta cetogênica. Aliás, para poucas pessoas, em evidência para alguns tipos de patologia. Tá? O restante eu vou explicar para vocês. Aguardem na frente quando entrarem realmente, né, na resistência insulínica que eu vou falar. E o certo é o quê? Sempre exercícios físicos e dieta. Dietas restritivas têm uma perda de peso muito alto, só que não diz o que é. Se é em gordura, se é em massa magra. Na maioria dos casos, é em massa magra e perda de água, da qual o indivíduo fica com um componente imunológico muito depletado. E depois ele não consegue sustentar essas dietas, que são dietas loucas, e ele volta a comer de novo. E aí ele tem aquele efeito sanfona mais conhecido. E isso é muito complicado, porque nossos hormônios que dão saciedade começam a não entender esse processo. Eles bloqueiam a relação de saciedade no cérebro. Então, a melhor forma que tem é a estratégia única, exercícios, reeducação nutricional. E as estatísticas são muito duras, tá? Dietas e medicamentos, 94% das pessoas voltam a ganhar o peso, reganham. E as bariátrias, que foi uma solução interessante desde que o indivíduo esteja comprometido, trabalhado com psicólogo e psiquiatra antes, nós estamos vendo um número estarrecedor. 93% voltam a ganhar o peso depois de um certo tempo com a intervenção bariátrica. Não deveriam. Seja método sleeve, seja método bypass. E o componente clássico é esse. Será que é o valor calórico realmente o processo disso? Calorias, mais ou menos. Uma maçã vai ter 58 calorias, em média. Isso equivale a comer 10 maçãs
para você compor um lanche. Será que as pessoas conseguem comer 10 maçãs durante o dia? E se elas comessem 10 maçãs em vez desse lanche, elas engordariam da mesma forma? Claro que não. Então a gente começa a ver que não é só o valor calórico, e sim a qualidade alimentar é o que mais interessa dentro desse ensejo. Principalmente porque eu tenho um controle de resistência insulínica embutido dentro dos alimentos, principalmente alimentos com fibra. E aqui o músculo. Muitas pessoas hoje estão em sarcopenia, é uma dó, porque é muito fácil a gente conseguir, teoricamente, aumentar, e aliás, é uma necessidade, principalmente para a terceira idade, em autonomia, ter níveis de massa muscular interessantes para fazer os afazeres de casa. 1 quilo de massa muscular, eu posso chegar a gastar 120 calorias por N fatores, que eu vou mostrar para vocês depois mais à frente. Já 1 quilo de gordura, que é a mesma coisa aqui, em valor absoluto, só gasta 5 calorias. Esse processo de aumentar a massa muscular te carrega para tudo quanto é lado. Esse processo aqui, você tem que carregar essa gordura para tudo quanto é lado. Então, olha o peso que o nosso corpo tem relacionado a isso. E é lógico que eu não posso deixar de falar da nossa maior glândula, que ela é influenciadora, depois de um certo tempo, juntamente com a reeducação nutricional, do emagrecimento. Todo mundo está hoje na saga do Ozempic, Saxenda e Victoza, a famosa semaglutida, que diminui a motilidade do nosso estômago, fazendo que ele consiga diminuir uma expressão, tá, ligado principalmente à grelina, que é um hormônio que dá muita fome, fazendo que a leptina que vai para o cérebro dê saciedade. Só que acontece, se eu fizer exercício físico hipertrófico, eu não preciso aplicar as injeçõezinhas, porque é o mesmo análogo de glucagon, a semaglutida. Então, o exercício físico ele já é manipulador direto da resistência insulínica. Lógico que eu vou falar do coração mais para frente. Ele é o desinflamador maior do nosso corpo. Enquanto a gordura faz citocinas inflamatórias, ele faz citocinas anti-inflamatórias. A adrenal das pessoas está uma coisa muito louca. Eu pego o cortisol, quando eu peço exame de manhã, o mesmo curva de cortisol, Nise, com os valores para estar em 1/10. E esse processo do cortisol baixo leva à depressão da pessoa. É lógico que ela não vai ter energia para fazer nada. Ou uma curva invertida, onde o cortisol de manhã está muito baixo e à noite está muito alto, com grandes problemas relacionados ao sono e ao estresse. É uma coisa incrível, né? Essa parte hormonal do cérebro, em que você, durante a noite, você começa a produzir coisas que constroem o corpo. E durante o dia, você acaba usando hormônios que utilizam as nossas energias para o dia. Perfeito. É muito lógico, né? O organismo, ele à noite poupa, reconstrói, refaz através de células-tronco, aumenta a produção de serotonina, dopamina e aumenta o cortisol, tanto é que de manhã você tem um cortisol maior e à noite você gastou o cortisol, está na hora de descansar. Tanto é que pessoas que tomam dexametasona, por exemplo, elas acabam tendo insônia, porque ficam com cortisol muito alto à noite e acabam tendo insônia. Não tem como, né? Às vezes a parte medicamentosa ela tem que ser vinda, não tem que fazer, mas o que vai se fazer depois desse processo? É isso que as pessoas precisam entender. Quando é agudo medicamentoso, por causa de uma fisiopatologia, está tudo certo. Agora, estar sem fisiopatologia, jogar esse cortisol noturno o tempo todo, eu vou falar um pouquinho do sono na frente, esse é o grande erro. Nós estamos com uma epidemia de esteatose hepática sem utilização de por causa da transformação do carboidrato aqui no fígado em gordura. E o fígado está fazendo a função dele, porque isso ficaria no vaso e todo mundo poderia ter um infarto agudo do miocárdio, aquele açúcar lá o tempo todo glicando a nossa artéria endotelial, tendo um acúmulo, uma macrofagação, que a gente fala, uma saída do ateroma, que eu vou explicar na frente para vocês, poderia ser um evento muito pior. Então, o corpo está fazendo a função dele. Guardar gordura onde? No fígado e mandar o açúcar para a gordura visceral. Então, não adianta. A primeira correção é nutricional. Com certeza. E o exercício físico de moderada e alta intensidade, logicamente, sempre passado pelo seu profissional de educação física, vistoriado por um fisioterapeuta, ele tem essa capacidade ímpar, principalmente por causa da fosfatina, de diminuir essa gordura.
E é o único que ataca a gordura visceral. Não tem outro tipo de remédio que consiga retirar a gordura que mais pode trazer danos aos nossos vasos, que é a gordura visceral. Logicamente, ele faz uma lipólise. E o mais interessante, olha o que ele faz de extraordinário. Ele cria células marrons. Essas células marrons de gordura aqui, você fala, nossa, mas gordura, professor? Elas são cheias de mitocôndrias. É a gordura do bem. E essas mitocôndrias que vão fazer uma oxidação, tá? Principalmente uma quebra do excesso de gordura branca. Olha que interessante. Então, o corpo, ele reage ao estímulo que eu faço. É esse o mais importante. Ficar sentado no sofá, não ter 45 minutos para fazer exercício físico de características boas, não é a solução. Todo mundo pode ter 45 minutos, 30 minutos, 3 a 4 vezes por semana. A Nise sabe dos danos que tem da sarcopenia. O indivíduo com a musculatura em sua integridade, novo. Isso não quer dizer que ele é novo, a pessoa que tem 63 anos também não vai ter. Tem sim. A prática de musculação mostra os guidelines com pessoas que nunca treinaram aos 78 anos em média, hipertrofiando o músculo quadríceps, que é o mesmo músculo que eu estou mostrando para vocês, quase 20 anos a mais de 63 anos. Melhorando sua força e o seu músculo em 30% numa resposta de 2 meses só. Só 2 meses de treinamento, feito na USP pelos meus colegas. Sem Então, não tem contar que ao fazer musculação, a pessoa evita quedas, porque um dos grandes problemas da idade mais assim longeva é a questão da pessoa quebrar fêmur, quebrar braço, os ossos são mais fracos, e a falta de musculatura nos quadríceps faz com que a pessoa perca equilíbrio facilmente e tropece e caia. Então, isso é muito importante, que a gente possa ter esse cuidado de fazer exercício sempre. No fim, assim, Leonardo, você vê que você é uma pessoa que, por ser fisiologista, por ser educador físico, por ter o grupo com você, dá uma atenção ao exercício físico que a maioria dos médicos não dá. Eles mesmos não fazem. Eu sei o esforço que eu faço para caminhar às 6:30 da manhã no Ibirapuera, para fazer exercício no meio da minha dinâmica diária. Houve uma época que eu saía do Einstein de carro, aí eu parava a cerca de 1 quilômetro da ponte e vinha a pé, daí entrava no Parque do Povo, saía, o meu motorista me pegava mais abaixo para eu poder entrar no carro, trocar o tênis pelo sapato e ir para o Sírio. Então, a gente chegava na clínica, se eu não tinha feito exercício, eu subia do -1 até o 12º andar, descia o elevador, subia de novo, com a pontinha dos pés, e aí eu entrava depois, no 12º, estava a minha secretária com jaleco para eu entrar nas consultas, é etc. lógico, eu ia Então, subir de é muito salto. importante isso. Você Isso é me um luxo, ajudou. mas alguém tem que fazer. A gente tem que ter a biomecânica e também cuidar dos pezinhos. E o mais interessante é a crise da menopausa, onde a musculação, juntamente com a vitamina D, e um controle chamado paratormônio, consegue jogar o cálcio para o osso. Porque na menopausa nós perdemos uma função estrogênica importante, que é uma guia, tá, dentro dos nossos osteobraços para a melhora óssea. Então não tem escapatória. Eu falo nisso, isso é complicado quando eu dou isso em palestra. Obeso sempre será ex-obeso. É igual a alcoólatras anônimos. À medida que eu tenho perda de peso, logicamente, de 149 para 75 quilos, as células em microcitose foi de 0,9 para 0,2, então diminuiu o tamanho delas. Mas quando eu vejo em números, são os mesmos. Então a pessoa, se ela não se cuidar, ela está com o mesmo número de células de gordura que ela tinha outrora quando pesava 149 quilos. Então, obeso nunca será ex-obeso. Ele tem que se cuidar sempre. E aqui eu dei um guia, que eu vou falar todos os sistemas aqui na frente. Tá? Guia do emagrecimento definitivo. Por quê? Emagrecer é você desinflamar, é você não ter doenças. Então, a gente vai falar sobre o sono. Vou dar uma ótima aula de intestino junto. Reeducação. Também o que tem na tendência. E, lógico, no curso, gente, eu vou destrinchar todos esses pontos.
Quem já está fazendo o curso ou está vendo, já viu aula de sono e intestino, tá? Está maravilhosa, tem o sistema imunológico da Nise. Ansiedade, compulsividade e depressão, vou mostrar que começa no intestino e uma pesquisazinha com os ratos que são maravilhosas. Vou falar da modulação, esse é o principal vetor. Tá? Insulina pós-exercício físico, ela é sensacional, ela hipertrófica o músculo esquelético. Insulina após uma alimentação ruim, ela hipertrófica as células de gordura. Então, veja só, não é a insulina que é o problema, é a ação, a sua epigenética que você faz. Cronicidade, persistência e logística, por isso que eu falo que tem que ser 1 ano de adequação, né, da sua modificação, modulação das doenças crônicas não transmissíveis, ciclo circadiano que eu vou falar, exames bioquímicos de controle. Eu falei para a turma que eu acho que eu vou dar uma aulinha de exames bioquímicos, viu, Nise? Se eles se comportarem bem dentro do curso, eu vou dar uma aulinha de exames bioquímicos, mas de forma simples. Não vai ser a aula que a gente dá para os médicos, mas vocês vão entender seus exames de forma bem simples, como ensino para os docentes. Filosofia de vida, natureza, amor, família, responsabilidade com eu, isso a Nise fala muito bem. E isso é um comprometimento de desestresse, isso é um comprometimento de bons hormônios, isso é um comprometimento do meu DNA expressar a melhor transcrição para o meu corpo. E isso é importante, você tem que ter uma filosofia de vida, Jesus amado. Seja cuidar da família, seja do amor, seja natureza obrigatória. Mas você sabe, Leonardo, eu vou falar também no curso sobre o amor, sobre o propósito, sobre você ter esperança e ter uma correlação dessa base estruturada que a gente precisa ter com os amigos, a família, o bem-estar. Então, o bem-estar, ele e a saúde, ele tem que ser um bem-estar biopsicossocial. Ele não é isolado, ele não é somente físico, ele não é somente fisiológico. E isso, no nosso curso, eu vou pontuar através de todas. Eu dei 3 aulas em que eu falei, um no sistema imunológico, outro na alimentação e outro na questão também das doenças infecciosas e tudo mais, em que eu abordo essas questões e um pouco sobre a espiritualidade. Eu tenho falado porque é um dos elementos mais importantes da humanidade para a manutenção de saúde e as pessoas se esquecem. Então, no nosso curso, eu fiz questão, já que a gente vai ter mais tempo com vocês, de estar também trazendo conceitos mais sutis, mais profundos, até filosóficos de vida, que também vão nutrir, né? Porque não é só falar sobre uma parte fisiológica, funcional, etc., aquela coisa mais objetiva, mas também sobre o porquê estamos aqui, quem somos nós, qual é a nossa função, qual é o nosso propósito, qual é o nosso destino, como é que você, como ser humano, vai usar a sua saúde para ser mais útil para a humanidade. Então, o código da imunidade da gentileza é algo que eu também abordo nas minhas aulas, que é você ter, dentro do seu sistema imunológico, parâmetros para que você possa expressar a gentileza, e isso impacta de uma forma positiva a sua imunidade e diminui a sua inflamação. Então, essa vontade que nós temos, né, Leonardo, de estarmos mais perto de vocês, vai estar presente no curso, e a gente pretende também fazer alguns fóruns de discussão pessoal, e a gente aí vai chamar, para que de tempos em tempos nós possamos ter um tempo para que vocês possam fazer as suas perguntas, que a gente se relacione mais e que aí você também vai ter mais estímulos para não só preservar a sua saúde, como se você é um terapeuta em formação, isso vai te dar instrumentos para você se potencializar nessa área. Exato. Essa parte eu vou deixar com a Nise, porque a experiência dela, o contato que ela tem com pacientes, é totalmente diferente do contato que eu tenho nos meus desfechos. Então, ela tem toda uma filosofia para explicar muito bem isso. Eu fiquei com a parte metabolômica, fiquei com a parte mais chata, né, Nise? A sua é muito mais legal, muito mais agradável. Mas eu tenho que fazer eles compreender essa parte, que eles têm que ter responsabilidade com eles também. E você vai colocar a responsabilidade de filosofia de vida, porque isso a gente pode pensar como filosofia de vida, tá? Como eles vão realmente perdurar isso para eles, mas principalmente como eles vão emanar para todas as pessoas que estão ao lado deles. Isso é fundamental. Então vamos lá, sono. Será que é importante?
né? Sono é um estado comportamental complexo e é um dos grandes mistérios da neurociência moderna. Eu não sei se ele é um mistério, a gente está fazendo dele um mistério, né? Porque depois que chegou a TV de LED, plasma, e a gente fica lá na frente dela com aquele calor que ela nos passa, não é tão mistério, não. Acho que o nosso comportamento é o problema, e isso eu falei lá no curso. Quem assistir a aula de sono vai ver que não adianta você tentar se embasar em remédios. Eu passei fitoterápicos, passei vitaminas que podem induzir o sono, se você não faz a higiene do sono. Para nós, que já somos o quê? Adolescentes, né? Alguns adolescentes que estão aqui, mas adultos de 7 a 8 horas bem dormidas. E aí o que acontece? Eu já ouvi falar que quem dorme emagrece. É verdade. Quem dorme emagrece mesmo. Porque quem não dorme tem impacto na redução queimadura de gordura, ou no trabalho, ou na vida com os filhos. A pessoa não sente energia. E impacto na compulsão alimentar. Às vezes a pessoa ataca a geladeira ou vai buscar principalmente alimentos industrializados para conter a ansiedade de não conseguir dormir. Isso é um estudozinho feito, tá? De diminuição de 2 horas por 7 noites. E já mostrou impacto direto do sono. E muito tem a ver com o nosso gene. Eu já expliquei isso nas lives e a Liz também. Antes, na época das cavernas, a gente acordava às 6 horas com a luz e saía para caçar. E era o momento que a gente comia mais. E voltava às 18 horas, porque senão a gente era caçado. Então você tinha que escolher o que você queria. E a partir das 8 horas, a gente deixa de comer mais pesado. E faz todo sentido em relação hormonal, de testosterona, de cortisol. Isso eu falo bem no curso. Quando eu deixo meus ritmos metabólicos perfeitos, amplificados, eu tenho a fase que a gente fala de lipólise. Se eu inverto esse reloginho, que muita gente faz isso, come muito pesadamente à noite, que vai dar distúrbio no sono, vai mexer com cortisol alto à noite não deixa a gente dormir, vai ligar dopamina, vai liberar adrenalina, que são hormônios que não deixam de dormir, que vai mexer com frequência cardíaca e pressão arterial. Isso eu falo lá no curso. Aí a coisa se complica. Então tem que ter o ciclo circadiano perfeito, não posso pular refeições, não posso colocar refeições muito pesadas à noite, nem estimulantes como cafeína, né? E principalmente a alimentação noturna, isso eu falo no curso bastante, ela tem que ser diminuída, a não ser as pessoas que treinam pesado, que não é a grande maioria das pessoas. Interessante isso, né? Pode falar. Você falou de duas coisas que são até assim Deixa eu voltar ao slide. pitorescas, mas são verdade. Uma delas é o ataque da geladeira, né? Por que que o ataque da geladeira acontece principalmente à noite? Porque a pessoa já está muito cansada, ela acaba não querendo ir descansar e precisa consumir mais glicose para ficar acordada. Então, nessa hora, antes de acontecer o ataque, seria importante ir dormir, porque aí você não fica tentando produzir mais cortisona, que vai te dar mais fome, e nem vai ficar com essa questão. Quando fica cansado, o lobo pré-frontal, que é o que dá o controle da córtex, fica mais cansado também. Então, a inibição do ataque da geladeira não acontece. Por exemplo, um cachorro, você fala para o cachorro que está com fome, coloca um prato na frente dele, fala, não coma, ele vai atacar, porque esse é o lado instintivo animal. Quando você deixa o seu lado humano de ser humano que tem assim consciência, que tem um poder de decisão para trás, o que vale são os instintos. E aí é onde fica aquela alça do excesso de glicose, daí leva a hipoglicemia, daí você precisa comer de novo, aí depois excesso de glicose leva a hiperglicemia, você precisa comer de novo, e fica, o ataque da geladeira nunca é uma coisa isolada quando é à noite. Exatamente isso. Esse é um dos grandes pontos, tá? Eu que dou aula na pós-graduação, principalmente para a turma da área de saúde, é muito complicado, porque eles passam o dia inteiro trabalhando, às vezes eles estão, tá, em plantão, e à noite é o período que eles se alimentam mais. E é engraçado, ontem eu fiz um trabalho com uma moça, né, eu peguei, coloquei o caso dela, ela consome 900 a 1.000 calorias, ela não para de engordar. E ela só come à noite, ela faz como se fosse um jejum. E no final de semana, com certeza, ela passa do limite.
Então, o que acontece? Precisamos acelerar o metabolismo. Eu vou falar quais são as regras para acelerar o metabolismo. Gente, essa aula aqui dá demais. Né? E Essa é ali, muito linda, né? Eu acho que assim você tem uma capacidade fisiológica de mostrar como é que. Volta o slide, esse daí. Esse é muito lindo. Então, essa coisa do precisar cérebro, o ritmo da comida, a questão dos relógios periféricos. Nós vamos falar muito sobre essa questão dos controles automáticos e aqueles que você pode elaborar pela consciência, e quais são as medidas que você tem que tomar para você interferir nas coisas automáticas que levam à obesidade, porque existem muitas alterações metabólicas que começam por hábitos, mas se perpetuam por alças metabólicas, de mau funcionamento. Então, no momento em que você, que quer fazer o curso, entra no nosso grupo e começa a estudar e a aprender, você vai ter tantas informações que vão fazer com que você se convença da necessidade de mudança de hábitos de uma forma espontânea. E não só isso, quais são os argumentos que você vai ter para com relação aos seus pacientes, já que 60% a 70% da humanidade hoje, num país como o Brasil, está acima do peso. Então, você vai ter clientes que vão precisar dessas informações, você vai ter parentes que vão se beneficiar dessas informações, e você vai ser um elemento de mudança não só na sua vida, como na vida dos outros. Então, esse curso Código da Imunidade, ele é algo que vai se aprofundar nesses conceitos, mas são muito bonitas as imagens que você escolhe, porque elas falam sozinho, essas. peixinho comido, peixinho É muito legal inteiro. isso Se aqui. for E ela peixe ainda na geladeira da noite, não tem tanto não problema. O tem problema é que o problema. Eu assalto vou da falar sobre isso. geladeira é o assalto da geladeira, dos doces, das guloseimas e do chocolate fora da geladeira, né? Exato. É o mais fácil, Ou né? da bolacha. Gênio Clock. Tá? Eu vou falar até do Gênio Clock, que é um gênio que a gente vai discutir, um mapeamento genético bem simples, porque quem vai dar essa aula de mapeamento é Marcelo Sadio, o cara que mais mapeou o próprio corpo dele, que é dono da Multigene, que é um colega que a gente dá o curso, né, de ciências ômicas no emagrecimento. E o que acontece quando a gente dispara o cortisol? Piora todo o sono. Isso pode ser por indução de estresse, televisão, luz o tempo todo e alimentação, que é a maioria dos casos. Diminui o GH, que é o hormônio responsível principalmente para a modulação óssea, corpórea e também estimulação do DNA para fazer coisas boas. Reparação de tecidos, aumenta as lesões e aumenta o quê? A gordura corporal. Com isso, sempre cortisol alto, ele é sempre paradoxal, antagônico à testosterona. E a testosterona é liberada no sono junto com o GH. Diminui reparação, lesões, gordura corporal, massa muscular diminuída e olha só o que acontece, libido. Uma das perguntas de consultório que a gente faz para todos os nossos pacientes é como anda a sua vida, não ao libido sexual, mas ao libido de forma de controle de vida. Se você tem vontade de estar presente nas coisas que você faz. Isso é muito importante porque o que denota é a testosterona. Nós estamos com um dado estarrecedor, tá? Os benzodiazepamínicos, né? O BZD, tá? Principalmente, que todo mundo já deve ter ouvido falar, os Zepams da vida, tá? Então, alprazolam, bromazepam, clonazepam, diazepam e lorazepam são remédios que são utilizados principalmente para a gente tentar desligar, acalmar, né? E infelizmente, tá? Como precursor para o sono, o Brasil é o ranking de utilização, tá? De Rivotril. E é uma droga que a gente não consegue tirar de forma tão simples. Por isso que quando a gente montou a aula, né, principalmente tá, do nosso sistema, né, de sono, eu falo como a gente pode fazer esse processo junto ao médico. Porque tem que se diminuir as dosagens de forma calma. Você nunca tira uma droga psicotrópica de uma vez só. Tá? O corpo está, teoricamente, um pouco viciado e sente abstinência. Outro grande problema que eu vejo nos pacientes em geral é o quê? Principalmente, né, o tratamento relacionado à apneia do sono, a apneia obstrutiva do sono. E isso, quem sabe, é o marido ou a mulher, né? Que dorme ao lado. Agora, quando a pessoa é solteira, ela não sabe se acontece isso. Porque quando o ronco vira um V8, né? Muito alto, persistente durante o sono,
você vê que a pessoa tem várias apneias, e chegando a 30 apneias, ou seja, ela não respira, já é considerada uma apneia obstrutiva do sono muito grave, com risco direto, tá, a possível infarto agudo do miocárdio. Sonolência diurna excessiva, isso eu falo bastante no curso decorrente por qualidade reparador, dificuldade de concentração, lapsos de memória, alteração de irritabilidade, vai tempo todo no banheiro, isso porque você tem uma liberação também aqui de aldosterona proeminente, dores de cabeças matinais, sensação de boca seca ou garganta seca, ao acordar, e pesadelos. A grande questão é que a pessoa ela fica lutando para não utilizar quando tem apneia obstrutiva do sono, mas é necessário. Até que ela se conforme na modificação de hábitos, porque se ela não utilizar o aparelho, que a gente chama de CPAP, ela corre o risco de várias doenças, não só cardíacas, como diabetes. E aqui eu vou falar de forma bem simples, porque não dá para a gente se alongar muito, nós temos muitos slides, mas o que a gente sempre quer é chegar no sono, tá, profundo e o sono REM. É esse que mais me interessa. Todo mundo vai acordar de 4 a 6 vezes por noite, em torno de 8 horas de sono, só que esse acordar, que ela tem esse despertar, é apenas para virar ao lado e ela nem lembra. Ela sai dessa fase profunda aqui, tá? E ela já entra diretamente nessas fases. O certo seria, dentro de 8 horas, eu consumir 3 horas e meia, mais ou menos, em sono profundo e REM. E o que mais vai me interessar nisso, principalmente, liberação de testosterona e GH, regeneração tecidual por causa de ambos. Aqui eu tenho a lipólise. E aqui que está o grande X da questão. Aqui a pessoa sonha. E tem que ser sonhos vívidos e que não são relacionados ao seu dia. Porque relacionados ao seu dia, ou pesadelos, são relacionados ao estresse. E pode ser também, tá, ligados à apneia do sono. Então, ela tem que ter um sono que não tem correlação nenhuma. O sono longe. E olha só o que acontece, Nise, aqui, ó, memorização. Aqui eu já penso um pouquinho em Alzheimer, tá? Nessa questão. Tem a questão clássica de quem não dorme, tá? Desfechos psicológicos para compulsividade, ansiedade e depressão. Então, assim, não posso falar disso tudo aqui. Eu falei muito bem, contei até um caso meu, né? Que eu já fui casado e tive uma mulher que tinha terror noturno. Eu contei isso lá para os colegas e eu conto toda a saga desse processo. Por isso que o curso vale muito a pena. E aí vocês vão Mas entender. uma coisa muito incrível, assim, como o nosso cérebro é perfeito, né? Quando você vê estágios de sono, quando você vai trabalhando tudo isso, é claro que a gente aqui, a gente está só citando, mas nós vamos nos aprofundar na questão das respostas hormonais, na questão do relaxamento que é necessário, nas contrações musculares, aumento da melatonina. Essa parte da tecnologia do sono é muito interessante e muito importante. A gente não vai conseguir falar sobre tudo que a gente vai falar. O importante é que você se inscreva, o importante é que você faça o curso com a gente, participe, vai para o clique ali do nosso Instagram, inscreva-se no curso, entre para você usufruir dessas informações que são extremamente valiosas e que são life changing, eles vão mudar a sua vida, vão fazer com que você tenha muito mais saúde, que você consiga construir um novo patamar. Mas pode Exatamente. ir. Eu falo tudo, da primeira liberação de melatonina, da segunda liberação, porque a gente bloqueia. Falo da voltagem de fusos, falo porque não pode dormir juntinhos, porque eu tenho que abaixar a temperatura corpórea. Então, eu sempre brinco que essa coisa de dormir juntinho não existe. Tá? Você vai lá juntinho, fica, faz o que tem que fazer, cada um vira para o seu lado e dorme, porque você precisa recuperar o seu corpo. Aí Tem fala coisa do mulheres que quarto. não gostam disso, Eu que sei, acham que tem falta de atenção depois. Tem pode que fazer. atenção, eu brinco bastante, né? Mas naturalmente cada um vira para o seu lado, né? Vamos entrar no detalhe do intestino. A gente tem que entender que quando saiu o nosso genoma, a gente achou que a gente tinha todas as condutas necessárias pelos genes das pessoas. E foi uma frustração, porque a gente descobriu que a nossa microbiota tem muito mais genes do que tem os nossos genes humanos. E que quem controla os desfechos das doenças são realmente o que a gente consome, o que faz o meio externo, e a relação que as microbiotas transcrevem aos nossos genes. Então a gente precisa entender muito o intestino. E todo mundo fala, eu tenho desbiose, o que é tal do leaky gut? É fácil. Está aqui, ó, lá no seu intestino,
tá? Principalmente, você passa o delgado, que é o duodeno, que tem 13 centímetros de absorção, e ele vai rodando tudo isso até chegar no intestino grosso. Essas vilosidades são as captações dos seus alimentos. E os enterócitos são uma barreira, que você tem um muco protetor lá, que esse muco, quem come são as bactérias, e se você não dá muco para elas, o muco só é formado por frutas, legumes e verduras. Essa é a grande questão. Se você não dá muco para elas, elas vão comer essa parede sua, vai ficando cada vez mais fina e aberta. E com isso, essa passagem de patógenos, que aqui nós temos 70% da blindagem do nosso sistema imunológico, passa muito mais fácil. E aí eu começo a ter todos os desarranjos ligados ao que não deveria passar ao nosso corpo. Então, nós temos a inflamação sistêmica do corpo, sim, o intestino irritável, eu começo a ter muitas alergias e intolerâncias, não tem absorção dos micronutrientes, porque eu começo a utilizar principalmente aqui, e problemas de pele. Só que só tem uma questão: a microbiota é responsável por todas essas doenças. Todas essas, e está sendo muito estudado que pode ter mais doenças envolvidas. É o que eu falei. Hoje nós temos um número de autistas nascentes muito maior do que tinha antes. Então, alguma coisa tem que estar errada na questão alimentar nossa. Depressão não precisa falar. O Brasil é o segundo país no mundo com mais nível de depressão. E aí, várias questões. Diabetes, o Brasil é o quarto país no mundo. Tá? Obesidade ainda não, tá? De acordo com o nosso território é muito grande, então os estilos de vida são diferentes, mas nós temos aqui uma incidência de Alzheimer bem alta, da qual o Alzheimer poderia ser controlado, teoricamente, em 90%, se controlasse o intestino. E outra questão, se você não controla o intestino, você não controla a obesidade e não controla as doenças crônicas não transmissíveis. As bactérias têm uma conversa muito inteligente, mas muito, elas expressam quando elas estão ruins, que a gente só come coisas ruins, tanto para o nosso cérebro como para o nosso citocina e sistema imunológico, de tentar ativar uma proteção que tem um custo muito alto. E essa proteção que é ativada vai levar às doenças crônicas não transmissíveis. E a obesidade é só uma forma de proteção. Falando de forma simples, porque na aula, sabe quantas horas eu dei de intestino e microbiota? 3 horas. O líder mais quase 40 minutos. Então, todo mundo vai sair PhD de intestino aqui, pelo amor de Deus. O que interfere? Alimentação, com certeza, o primeiro fator. Uso de medicamentos, principalmente rotineiramente antibióticos, que vão acabar com as bactérias boas e as ruins. Vocês têm que entender que as bactérias, tá? Os fungos, tá? Que nós temos lá, e alguns vírus, eles não são de todo malefício. Eles compõem nosso corpo há muito tempo. E com isso eles têm um trabalho de simbiose. O crescimento de um certo nível de bactérias, que nós alimentamos elas, é o que vai despender as doenças. O tempo todo lavando as mãos, tabaco, graças a Deus entrou além do tabaco, e a Anísia é uma lutadora direta para isso, tanto do tabaco como também dos cigarros eletrônicos, infecção de repetição, principalmente candidíase. E a candidíase não se alastra só na porção vaginal, que é mais conhecida. Pode ter candidíase na boca. Estresse e fadiga, muito ligado pela cândida, que é muito relacionada a fungos e alimentação a esses fungos. Poluição, idade, álcool é um disruptor direto. E lembre o seguinte, o intestino não consegue quebrar o álcool. Ele tem que passar para a corrente sanguínea, e quando o álcool passa todo mundo, todos os patógenos juntos. Por isso que é um disruptor. E é lógico que ele vai ser transformado no fígado e nas gorduras viscerais depois. E o sedentarismo. Outros sintomas. Diarreia o tempo todo, seu trabalho. Língua esbranquiçada. Eu tinha, porque eu comia glúten, não entendia que o meu sistema imunológico já estava combatendo a proteína do glúten. Halitose, náuseas, depressão. Começa no intestino. Começa no intestino. Lógico que tem outras causas que levaram ao processo depressivo, mas metabolicamente está no intestino. Flatulência, não é normal as pessoas soltarem gases. Viu, homens? Não é normal. Eu achava que era, mas não é normal. Distensão abdominal, a pessoa vai lá, come o alimento e incha. Gosto ruim na boca, ansiedade crônica, dor abdominal e arrotos o tempo todo. É característico direto. Outros sinais não usuais, tá? Baixa imunidade o tempo todo. Mostra que realmente o nosso intestino é um condutor, brindador direto, tá? Juntamente ao nosso sistema imunológico. Candidíase, doença autoimune,
queda de cabelo, sono de baixa qualidade, deficiências nutricionais, porque as nossas bactérias, o intestino começa a roubar e não passa para a corrente sanguínea, e fadiga. Muitas pessoas sofrem com hipocloridria e hipercloridria. Lógico que na aula inteira eu dou da mastigação, tão quanto é importante. Eu falo das enzimas para quem tem hipocloridria e eu falo do cloridato de betaína, que é um ácido clorídrico natural que ajuda a quebrar o alimento. Eu falo da forma que se faz isso, falo da aloe vera, eu falo de todo o processo. Na verdade, as pessoas precisam reconhecer esse processo. As duas são quase semelhantes nesses dois aspectos, mas quando chega, tá? Essa distinção aqui é muito bem clássica. Dor e Mas um desconforto. dos grandes problemas é que as pessoas não mastigam, né? Elas não Sim. mastigam e jogam tudo para dentro do estômago sem preparo nenhum, sem que passe pela saliva, sem que passe pela pré-digestão, sem que você triture os alimentos. Então, isso faz muita falta e sobrecarrega o estômago e vai criando disfunções dentro do estômago. Você imagina que nós temos lá, tá? Prolina na boca, todas as enzimas para já quebrar, entender esse processo. Nós temos um princípio de ácido que não é parecido com o que nós temos, o ácido lá clorídrico, que é um pH super baixo, justo para quando chegar não ter trabalho no estômago. Lógico que você não pode beber, lá eu falo que você não pode beber água ou qualquer tipo, né, de líquido, porque o que acontece? Você basifica, você tem o ácido clorídrico ácido, você joga água lá, esse ácido começa a ser diluído. Então ele fica com características mais básicas e não faz a função dela, né? Nem a pepsinogênio, que a gente precisa bastante. Tudo isso está lá no curso. Mas só para as pessoas reconhecerem então quanto é importante. Sentiu dor, desconforto após a refeição, é hipocloridria. Se você não sente, sente em jejum, é porque você tem excesso de ácido clorídrico, que é o meu caso. Digestão lenta de proteínas, hipocloridria. Digestão rápida, você vai numa churrascaria e come, entendeu? Rápida, eu tenho hipercloridria. Isso no curso a gente fala bastante como trabalhar. Fezes eu falo bastante. Hoje se estuda muito exame copiológico. Transplante de fezes está em alta evolução para isso, porque as bactérias que comandam o princípio de saúde nossa, então as fezes que nós temos de pessoas que são sadias e são estudadas e hoje, teoricamente, alocadas em cápsulas que podem ser ingeridas de uma certa forma diferente ou alocadas, tá? Como supositório. Então aqui as fezes que eu chamo de Tinder, né? As fezes perfeitas, aquelas que afundam, teoricamente eu faço no curso, não sujam, teoricamente, a privada, você não tem dificuldades de realmente colocá-la para fora, ou seja, não há constipação, e ela é composta aqui de 2/3 de bactéria. Então, só para vocês verem como a gente renova a bactéria todo santo dia. 2/3 das fezes, tá? Mais ou menos o seu soluto, fora a água que tem, e os remanescentes, é constituído de bactérias. E aqui estão os alimentos que são mais alergênicos, não vou me adentrar a eles. Eu falo bastante do leite, muito. Lembrando que leite é da vaca e o leite que nós tomávamos antes, tá? Além de ser pasteurizado esse leite, não é o leite que a gente pode ser apropriado, porque nós tínhamos tomado leite materno, com colostro. São totalmente diferentes. E lá eu mostro esse processo. Quem fizer essa parte aqui, só esse módulo já valeria o curso. Eu mostro como remanejar inteiro a sua microbiota. A possibilidade de colocar probióticos, tá? Falo, na maioria dos casos, se você fizer a adequação aqui, pode não haver nem possibilidade de colocar probióticos. Hoje se estuda muito na literatura a questão de probióticos, porque se você não faz a modulação do intestino, eles viram alimentos às bactérias porque elas são comensais, principalmente as ruins. Então, eu mostro todo esse processo de remodulação. Eu falo do FODMAP, que são os alimentos que não fermentam, como eles são interessantes. Falo também da glutamina. Falo também um pouquinho das tinturas que eu utilizo para cuidado estomacal. Tem tudo isso no curso. Falo do jejum para emagrecimento, que não é para emagrecimento, é para controle de compulsividade, ansiedade e descanso da microbiota. Papel do jejum, principalmente, é esse, controlar a ansiedade e compulsividade, que a Alice já falou. Ele é fundamental. Fora que quando você está em jejum, você faz a famosa biogênese mitocondrial. Você não libera tantos radicais livres e nem espécies reativas de oxigênio, porque você não está alimentando a célula para fazer isso. Então, tem todo um composto que eu falo bastante sobre o jejum.
Falo muito isso no curso, que não adianta a gente olhar só peso. O que mais me interessa no indivíduo não é o índice de massa, papers, né, obesidade em um grau geral populacional, mas individual não funciona. Essa indivídua tem 57 quilos como todas essas, só que ela tem o quê? 29% de gordura e essa tem 6,5%. Não que seja sadio, 6,5%. O ideal seria 22%. Essa tem 3,7 quilos de gordura, enquanto essa tem 16,5 quilos de gordura. E essa tem 53 quilos de massa muscular, e essa moça, que é sarcopênica, a famosa falsa magra, tem 40,4 quilos de massa magra. E olha a diferença alimentar de cada uma, porque o músculo puxa energia. E essa toma, por exemplo, eu dei um exemplo aqui, Saxenda Victosa, faz sempre carboidratos baixos, que não é esse aconselhamento que eu vou mostrar para vocês, né? E chega no final de semana, acaba bebendo, comendo um pouquinho mais. É o histórico nosso social, tá? Sem controle, e come pouco e continua ainda expressando quantidade de gordura. Isso eu mostro muito claro no curso. Como chegar nesse processo, porque a massa muscular, ela precisa do carboidrato. Diabetes e Então, reeducação uma alimentar. coisa, né, Leonardo, tem várias pessoas que entraram só agora no nosso WhatsApp, e a gente Sim, quer dizer que essa é uma aula para mostrar as vantagens de você se inscrever para fazer o curso. Por exato. quê? Porque no curso a gente hoje já salientou vários dos aspectos que vão ser trabalhados, mas cada um desses elementos elaborados vai te dar mais elementos para conhecer com profundidade o seu organismo e fazer a diferença. A gente está praticamente chegando ao final, mas o importante é Não, que Nise. você. Nós estamos chegando ao final, não, Nise. Não sei se você Não? tem compromisso, a aula aqui é longa. A gente determinou para até às 10 horas. Ah, tá Eu bom. vou dar uma vida inteira. Ah, então É, eles até vão às poder 10 horas. assistir. Eles vão poder assistir bastante coisa. Não, eu estou Vamos fazer disponível, um estou aqui completo. Completo. E vai estar curtindo. disponível para eles. É um presente nosso. É um presente nosso. Vai estar Tá disponível para ótimo. eles. Tá? Então vamos lá. Todo mundo tem dúvidas sobre o que é o diabetes. Vou explicar de forma bem simples. Nem vou passar aqui para persistência insulínica, resistência insulínica, nada disso. Vamos chegar ao que é rapidamente. É simples. Quando você come carboidrato, se você tem uma produção de insulina ótima, essa insulina vai sinalizar e o que vai acontecer? Esse carboidrato vai entrar de forma fácil, sem problemas nenhum. Quando eu tenho muita massa muscular, isso acontece. Porque aqui no núcleo celular eu tenho esse transportador chamado GLUT4. Nós temos vários GLUTs. É um transportador, receptor do carboidrato. Toda vez que eu faço exercício, tenho massa muscular, ele vai lá, abre a portinha, a insulina é uma chavezinha proteica, e o açúcar entra e faz a função dele dentro da célula. E está tudo certo, porque ele fora da célula que é o problema. Célula musculoesquelética. Porque ele vai ficar no vaso, vai oxidar, ou ele vai para território de gordura hepática, fígado, ou vai para a gordura visceral, que vai fazer toda a inflamação que a gente já conhece. Agora, quando essa insulina não é suficientemente persistente a abrir aqui o músculo para entrar o açúcar, fica um monte de açúcar na corrente sanguínea. E aí, dá-lhe lá quem vai resolver esse problema. O fígado e a gordura visceral, com toda a inflamação que a gente já citou na frente. Na verdade, o que é o diabetes? É uma resistência de comunicação da insulina na nossa massa muscular periférica. E quanto menos eu tenho massa muscular, menos eu tenho esse receptor aqui. E menos ele vem buscar o açúcar. E se esse açúcar ficar lá no seu vaso, é um problema danoso. E aí nós temos os fatores de normalidade que isso eu dou em aula. Se eu não me engano, a aula de diabetes é essa terça-feira, né? E aí eu vou falar do insulo dependente, o insulo não dependente, né? Os testes que a gente mais gosta de utilizar. A glicose é bem interessante, tá? Mas normalmente a gente pede hemoglobina glicada, insulina basal, ácido úrico, que tem uma relação principal com xarope, entendam isso, tá? De milho e frutose, não são frutas. Xarope de milho e frutose é como se eu pegasse 5 laranjas e não comesse bagaço, só pegasse a frutose de lá, tá? E aqui é lógico. O que acontece na fase do diabetes de forma bem simples? A pessoa começa, ela não consegue pegar o açúcar, então ela vai lá, o fígado pega as proteínas do seu sistema imunológico, as proteínas do seu músculo e começa a criar energia. A proteína não é para fazer energia, a proteína é para construir. Só em última fase ela faz isso.
e a gordura não consegue ser quebrada, porque ela entra num princípio chamado cetose, e se chegar a um certo grau, é extremamente lesivo ao corpo. Perde-se massa muscular, aumenta o tecido adiposo, e toda vez que aumenta o tecido adiposo, o que acontece? Eu produzo mais citocinas inflamatórias. Cada vez que eu aumento mais as minhas gorduras, mais citocinas inflamatórias vão ao meu corpo, mais o sistema imunológico vai em direção a elas combater, e ela começa a combater o corpo inteiro. Por isso que a gente fala que o diabetes hoje é intitulado uma doença autoimune. E é sempre assim, quanto mais citocinas, mais resistência insulínica ao músculo, não sinaliza para cá, e mais a pessoa engorda. É um ciclo vicioso. Acantores nígricas, eu vi uma vez isso no House e não acreditava que existia, né? E aí depois eu fui pesquisar, depois que eu fui estudar intestino, todo esse processo. Tá? São marcações muito pertinentes de resistência insulínica. As pessoas que têm pele mais escura conseguem ver mais, mas essas marcações já são diagnóstico direto de resistência insulínica, neuropatia, tá? A gente pode ser tão periférica, mas já com incidência. Tá? Manifestações extraintestinais ligados, tá? Principalmente a inflamações aqui relacionadas ao glúten. Tá? Aqui, essa matéria seria lá para o intestino, ela desceu. Desculpa, gente, mas não tem problema nenhum. Tá? Porque o que acontece? Todo mundo que retirar o glúten da sua vida vai se beneficiar. Todo mundo. Entendam isso. Tá? Porque a gente tem que imaginar que o nosso pãozinho de hoje ele é feito de 80% de glúten e de trigo. Se você quiser um trigo verdadeiro, é um trigo ancestral, que é super caro. Nosso trigo é modificado geneticamente porque a população cresceu absurdamente e eles colocaram o glúten para que o trigo consiga perseverar mais nos locais que ele está fechado. Senão não ia dar conta da população. Então, toda vez que você come macarrão, não pense que é de alta qualidade, não sei que seja aquele italiano importado. Marcações relacionadas ao glúten. A pele nesse processo de escamação, língua esbranquiçada. Aqui eu fiz no meu trabalho em imunofluorescência para ver cardiomiócitos, tem a marcação direto. Já a pessoa que é intolerante ao glúten. Biofilme no dente. Aquela marcação que parece uma calcificação no dente é também inflamação relacionada à proteína do glúten. E olha só, quem está sinalizando de novo TNF-alfa, interleucina 1 e 6, que é aquela mesma que a gordura produz. Vai lá e sinaliza porque o glúten está aqui, o sistema imunológico vai lá combater, mas começa a combater várias outras esferas que não precisariam. Aí eu tenho o quê? Toda uma inflamação ligada a todos os nossos processos corporais. Eu vou dar nesse 21 e 20, tá? A gente dá um intervalo para eles de 5 minutinhos para eles tomarem água, para a gente poder voltar com o restante, tá? Senão, tadinhos, né? Tem que aguentar, né? Tem que aguentar uma mega aula dessa. Berberine HCl. Pena que é um composto caro, ele é um hipoglicemiante, e não que o glifage seja ruim, porque o glifage também vem de uma planta. Aliás, é um dos medicamentos que todo mundo gosta de prescrever como hipoglicemiante. A berberine é sensacional, tá? Ela tem um controle direto a essa inflamação de resistência insulínica. Lógico que não adianta nada utilizar berberine, glifage, outros hipoglicemiantes, estabilizadores, tá, de saciedade, se eu não mudo meu comportamento alimentar. Por isso que a gente vai entrar em alimentação. Glutamina, principal alimento dos nossos enterócitos. Quando eu dou esse tipo de proteína aqui, lógico, de manhã, né, ou poderia ser também à noite, eu alimento minhas células enterocitais que vão combater o sistema imunológico. É a remodulação. Vamos falar, então, de alimentos, tá? Fechando aqui essa parte. Low carb. As pessoas não entendem qual que é a diferença de low carb e dieta cetogênica. Ela passa no médico endocrinologista que não poderia prescrever uma reeducação nutricional, que tem que prescrever um nutricionista, ou passa um nutricionista que fala que é uma low carb, e quando vai ver a pessoa está fazendo uma dieta cetogênica, acabando com a tireoide dela, acabando com o sistema imunológico, porque ela comia 90% de carboidratos ruins, e de repente ela está comendo só 10% de carboidratos bons. O cérebro não entende. O cérebro tem uma base de energia de carboidrato em quase 20, 25% de utilização. E para entrar num processo chamado cetogênese, eu preciso criar corpos cetônicos, que leva muito tempo. E tem pessoas que geneticamente não conseguem fazer dieta cetogênica, isso precisa ficar bem claro. O Marcelo vai explicar muito bem sobre isso. O que a low carb faz? Que vai funcionar para todo mundo. Fazer principalmente com índice glicêmico. Reduzir o consumo calórico para favorecer o emagrecimento. Olha onde a low carb começa, Nise. A 40% de carboidratos.
Sabe que é 40% de carboidrato? Pessoas, carboidratos de verdades, aqueles que estão abaixo da terra, acima da terra, que caem das árvores, são esses os carboidratos que eu quero. Eles, se eu fizer um prato de arroz, feijão, legumes, verduras, uma proteína e um suco, eu tenho 40% de carboidrato. É simples, tá? E o que é o low carb? Praticamente deixando o índice glicêmico mais baixo, eu vou falar para vocês, proteínas magras, gorduras boas, chá, café, tudo sem açúcar e sem adoçante. Poderia ser o stevia, que é um açúcar, um adoçante natural, poderia. E água. Como montar o cardápio? Simples. Vou pegar o quê? Inicialmente, veja só, tá? Frutas que sejam de índice glicêmico baixo. Mas é lógico, gente, que não é tão assim radical. Eu posso pegar uma banana. A questão é o nutricionista montando todo esse componente que não fique só a pessoa comendo isoladamente uma banana, porque aí sim eu vou ter aumento glicêmico. Proteínas, ovos, galinha ou codorna. O ovo é o melhor alimento de todos, só pede para leite materno. Sempre falo isso. Carne vermelha, magra, patinho, alcatra, maminha, frango com cortes, magros e sem pele. Peixes, obrigatoriamente assados, cozidos ou grelhados. Tirar a pele, pelo amor de Deus. Queijos, sempre os curados são os melhores, que já tem uma probiótica dentro deles, que são os lactobacilos, e perdeu bastante a lactose. Falo muito sobre o whey protein, ele é fundamental, mas o whey protein puro, e hoje as pessoas que têm um pouquinho de intolerância, às vezes um pouquinho tem caseína, lactose nesse proteína, não deveria ter, tem a proteína vegetal. Gorduras boas, todas que a gente chama gorduras que têm ômega, né? Ômega 9, as poliinsaturadas, azeite de oliva, azeite de abacate, assim vai indo. Castanhas sempre são boas, só tomar cuidado com castanha de caju, porque é extremamente alergênica. Eu não posso comer. Tá? É a mais alergênica de todas. Mas aí é só não comer todo santo dia. O que dá alergia ou intolerância? O que faz a nossa microbiota, entendeu? Causar esse processo até de histamina que eu falo na frente. Tá? Comer todo dia o mesmo alimento. Eu como sempre banana, eu como sempre ovo. Isso vai criando uma certa intolerância proteica ao nosso organismo. Coco seco, semente de gergelim, sensacional gergelim, tá? Torrado, semente de girassol, paz de amendoim. Bebidas, sem açúcar, sempre. Água com gás, muito cuidado. Pós uma refeição, 30 minutos antes, ela vai ajudar no processo digestório, ela basifica a acidez exacerbada. Antes não é interessante porque ela vai acabar com o seu ácido clorídrico. Carboidratos de baixo índice glicêmico. Então, estão aqui. São alimentos de verdade. Não que o arroz não poderia entrar aqui, mas se ele entrar juntamente, por exemplo, com leguminosos, mesmo que arroz tenha um índice glicêmico alto, entendam isso de uma vez por todas. Quando eu junto com proteína, quando eu junto, tá, com legumes e verduras, vira um bolo que esse açúcar não vai direto para a corrente sanguínea. A motilidade dele diminui por causa desses alimentos aqui, porque esses alimentos são consumidos pelas bactérias e não pelo duodeno somente. E esse tráfego diminuído faz que a carga glicêmica seja menor na ponta. E é isso que me interessa, é a carga glicêmica. Ou seja, que vai para o sangue. Montagem, 4 refeições seria o mínimo, e eu gosto muito de trabalhar com 5, 6 refeições. Principalmente tá, com menores refeições para índice insulínico. Sempre proteína em todas as refeições, é o básico. Nós precisamos de proteína para tudo. Ela constrói nosso sistema imunológico, constrói tudo que vocês veem no seu corpo, constrói a massa muscular, ela que faz DNA, RNA, receptores, tudo que vocês imaginarem, mitocôndrias. Então, proteína é fundamental. E a última refeição, teoricamente, em torno das 19, 20 horas. Cardápio cetogênico, eu volto na próxima aula, que vai ser hoje ainda. Eu vou dar 10 minutinhos de descanso para todo mundo. E nós retornamos exatamente às 9h30, tá bom? Então, vamos fechar aqui. Tá bom, Nise? Tá? Então, 9h30 a gente retorna. Até já, pessoal. Um grande abraço. 9h30 em ponto. E chama os amigos, tá? Chama os colegas. Aproveita esse super aulão. Vai estar gravado para vocês no grupo aqui. Voltemos! Estão gostando do curso? Eu vi que perguntaram sobre canabidiólise aqui, tá? A dieta, tá? A gente vai falar no curso. Não vou falar agora da dieta carnívora. Vi que o colega Marcos perguntou aqui, tá? Depende da carnívora, tá, Marcos? Infelizmente, depende da carnívora. Se for uma carnívora suja, teoricamente, pode fazer inflamação.
tá? Mas uma carnívora, quando a pessoa está muito fermentada, inflamada sob um certo tempo, poderia sim ser alocada, mas não como alimentação full time. Vou falar para você que sempre dentro das full times que eu utilizo dentro do meu processo de trabalho, de clínica, sempre a low carb com baixa fermentação foi o que me trouxe maiores resultados. Mas eu vejo com bons olhos em certos pacientes, tá? Em certos. Na maioria causando desinflamação, a low carb, utilizando o que a gente chama de FODMAP, tá? Que são os fermentáveis, oligosacarídeos, sacarídeos, monossacarídeos e polienóis, que são os adoçantes que não são verdadeiros. A retirada desse sobre um certo tempo já faz um grande agrado, que as pessoas elas não conseguem entender que isso é uma construção de microbiota. A microbiota, para ser reconstruída, ela precisa de mais ou menos de 9 meses a 1 ano, a modificação estrutural. Então, vamos lá. Cetogênica, tá? É aumentar o consumo de corpos cetônicos, fazer com que o seu corpo gaste o máximo possível de gordura, aprender sobre os alimentos que mantêm a cetose e reduzir o consumo calórico para favorecer o emagrecimento. Eu e a Anísia, a gente já discute bastante sobre isso, tá? Em certos perfis de certas doenças, em certos momentos, faz um sentido. Quais são os erros da cetogênica? Não são para todos, em primeiro lugar. Segundo, se a pessoa treina muito pesado, ela precisa do sistema chamado ATP-CP com produção de ácido lático. E isso só vai vir através da glicose. E toda vez que eu penso em glicose e em músculo, eu tenho que gerar essa glicose sem resistência insulínica, entrando na célula e fazendo glicogênio muscular. Que é isso que vai fazer toda a transferência de criar novas mitocôndrias, receptores, enzimas, o processo de fosfatase que a gente fala, e de lá fazer a distribuição das proteínas, tá? Que aí as proteínas nós temos o acervo principal delas, né? Que é a actomiosina, troponina e tropomiosina. Vamos lá. Então, teoricamente, se eu fizesse uma cetogênica, é para esquecer o consumo de carboidratos e lá no fígado eu fazer uma transformação da gordura, isso para a pessoa que está bem condicionada a fazer isso, em corpos cetônicos como forma de alimentação, porque eu estou desprovendo o carboidrato. O grande problema da cetogênica que eu vejo, tá, principalmente, ela é mal aplicada, não é aplicada para os indivíduos individualmente. A pessoa que sai de 80% de carboidrato e faz uma cetogênica, ela vai dizimar a tireoide dela, vai diminuir o metabolismo basal e o pior de tudo, vai mexer com a microbiota de forma ruim, porque quando eu tiro todos os carboidratos, eu também estou tirando os que têm fibras e diminui principalmente, tá, as grandes questões ligadas às famílias de bactérias boas do nosso organismo. Então precisa tomar muito cuidado, muito cuidado. Qual que é a diferença que ela tem? Se eu pegar os alimentos, são os mesmos. O que muda na dieta, a rota cetogênica, tá? É que aqui ela vai consumir 60% de gordura e só 8 a 12% de carboidratos. E as proteínas se mantêm numa proporção que a gente não fala mais em proporções, a gente utiliza 1,8 a 2,2 peso gama do corpo do indivíduo. É isso que ela faz. Se utiliza muito, tá? Principalmente pessoas muito bem treinadas com porcentagem de gordura. Não é o caso aqui. Aqui nós estamos com pessoas que querem chegar à saúde. Portanto, começar por uma low carb sempre é o melhor processo. As frutas são as mesmas, as proteínas são as mesmas, o que muda é essa rota. E quando ele citou da carnívora, por exemplo, ela praticamente é uma cetogênica. Ela não tem carboidratos. Aí a pessoa vai ter que viver com uma quantidade suplementar muito grande, porque eu não consigo todas as vitaminas e minerais. E ela vai ter que consumir também fibras, porque assim, toda vez que eu como um alimento, eu tenho que produzir, tá, o componente principal de alimento das fibras. Se eu não forneço isso, é o que eu falei, ela vai começar a consumir o seu conteúdo epitelial, suas células do epitélio, deixando eles frágeis e muito prontos para ter doença. Então, eu sempre penso que toda vez que eu estou dando fibras, eu estou dando alimento para as bactérias que eu quero. Isso é o principal. Carboidratos são a mesma questão, só muda realmente a proporção de gorduras e as bebidas também. A montagem não foge muito, isso eu vou explicar muito no curso. A quem merece 4, a quem merece 6.
Isso tem muito a ver com o estado autonômico de dia de trabalho da pessoa. Como é que eu faço com uma pessoa que trabalha no ciclo claro e escuro? Ou, desculpa, ciclo invertido. Ela trabalha noturnamente e dorme de manhã. Como é que é o princípio de melatonina dela? Como é que é o coeficiente de alimentação? Tudo isso eu falo no curso. Só estou abrindo aqui para vocês. De novo, o jejum que eu já tinha salientado, falado. Vida pós-Covid. Nunca a nossa humanidade esteve tão doente. É isso que a gente precisa entender. Vai vir outros vírus com outros padrões, com outras entradas genéticas, sem ser o GNECA 2? Vai. E quem vai blindar esses vírus ou outros patógenos? O nosso sistema imunológico primário que está lá no nosso intestino. Extensa meta-análise de dados metabolômicos referentes ao Covid e principalmente como eu trabalho pós-Covid. Primeiro, eu vi que todas as pessoas que foram acometidas pelo Covid teve a perda do famoso hemo, onde eu vou fazer toda a questão do meu hemograma, levando a uma anemia e, com isso, um prejuízo direto, principalmente, tá, a célula e a sua mitocôndria. Tá? Principalmente um sequestro de aminoácidos essenciais, o que vai formar o nosso sistema imunológico e nossa massa muscular. Lembrando que a massa muscular ela é protetora imunológica do nosso corpo. Aumenta o metabolismo de propionato, que é um inflamador, ao contrário do butirato, que é um desinflamador, eu falo isso em aula, envolvimento direto com a microbiota. Então, eu tenho que cuidar o quê? Do meu intestino, com a minha adição de ferro. E não adianta dar ferro numa pessoa o tempo todo, seja ela, tá? O norapurando da vida, utilizando uma parte venosa, ou ferro bisglicinato, porque aonde se absorve o ferro? No intestino. Não tem intestino bom, não tem absorção de ferro. Alteração do metabolismo da glutationa, que é o principal desinflamador nosso, lembrando, tá, que a glutationa é contrário do glutamato. E o glutamato exacerbado, eu tenho todas as doenças psicodegenerativas acumuladas. Uma delas, Alzheimer e Parkinson. Duas. Supressão da síntese, principalmente da coenzima Q10, é o biquinona, que é ela que faz a nossa mitocôndria respirar muito bem, e a estatina faz o mesmo processo também. Por isso que quando se toma estatina eletiva, quando é risco secundário, o indivíduo já foi infartado, tá? É necessário utilizar doses altas de ubiquinona, extraídas diretamente. Alteração da vitamina B5, tá? E da peroxidal 6-fosfato, que elas estão na base síntese da mitocôndria e também do hemo. E é lógico, isso eu vou dar no curso, como ajustar níveis ótimos de todos os micronutrientes. Principalmente selênio e zinco, que estão na cadeia da tireoide, mas também estão na cadeia do nosso sistema autoimune. Magnésio, que tem mais 300 funções. Manganês, que está na cadeia da tireoide. Vitamina C, está entrando como antioxidante, que também o selênio e zinco entra. Vitamina D, fundamental para a microbiota e sistema imunológico. Vitamina K2 e MK7, eu posso do cardíaco, a não calcificação do ateroma. Ele é fundamental, vou mostrar isso para vocês depois. Tratar a desbiose. 3 horas de curso inteiro para vocês, de intestino, para vocês aprenderem a fazer a programação, teoricamente, do intestino correta. Glutationa é feita lá no fígado. E para eu ter glutationa, eu tenho que ter um fígado bom, tem que ter bactérias boas e tem que ter um consumo alimentar bom. Índice de ômega 3, própolis é sensacional em álcool, própolis verde. Quercetina, desinflamador direto, a gente encontra ela também em questão um pouquinho na maçã, na uva, tá? Mas isoladamente ela é ótima. E a famosa cúrcuma. Para algumas pessoas que nem para mim dá acidez. Eu tenho que consumir um dia sim, 2 dias não. Ela é uma remoduladora, é um fitoativo que vem do açafrão, que remodula totalmente o nosso intestino. Restaurar níveis ótimos de nutrientes para qualquer um, mitocôndrias. Lembrando, quem tem mitocôndrias boas e funcionais não tem doença e tem telômeros maiores. E, logicamente, fazer todos os processos que nós falamos. Então, como vocês percebem, né, o Covid ele realmente deflagra várias situações de incômodo ao sistema imunológico, porém, nada mais que fazer o que todas as doenças, quando nós temos todas as doenças, é restaurar os níveis ótimos. Logicamente, já discuti com a Nise, quando o indivíduo está com a doença
Câncer é outro processo, eu preciso tomar muito cuidado com antioxidantes. Mas as demais que não são nutrientes diretos da célula anômala, eu não preciso pensar assim. Muitas pessoas tiveram o quê? Função histamínica, uma acidez que achava que era excesso de ácido clorídrico e não. Era liberação de histamina, principalmente pós-Covid. Aqui são os sintomas, eu dou uma aula generosa disso lá e falo principalmente quais são os alimentos, né, que liberam a histamina. E como é que eu faço o ciclo de retirada desses alimentos durante um tempo. Senão a pessoa vai ficar o tempo todo. Se ela ainda tem um alimento que é alergênico, que já produz histamina, tá? Que tem um risco, tá? O alergênico IgE, quando a gente faz aquele teste lá, tá, do piquezinho, quando a pessoa come, por exemplo, um camarão, ela sabe que não pode comer de novo, senão vai ter a produção histamínica exacerbada, fechamento de glote e risco de desfecho de morte. Por isso que ela toma antihistamínico. Pessoas assim já andam com antihistamínico na bolsa. Exercício físico. Eu quase não gosto disso, né, Nise, de falar, né, de exercício físico. Né? Vou ensinar para vocês tudo. Qual é o benefício do exercício resistido e o benefício do aeróbio? Em todas as vias. Como é que eu utilizo a gordura no aeróbio e a gordura no resistido? Uma coisa que vocês têm que entender. O exercício aeróbio não aumenta níveis de massa muscular. O que aumenta níveis de massa muscular é o exercício contra a resistência. Ambos correlacionados é o melhor remédio não medicamentoso que vocês podem ter de custo baixo. Olha isso aqui que legal, Alice, você vai adorar. 2010, Marcos, vou dar o nome de Marcos, se casou e pesava 87 quilos. Em 2012, ele engordou aqui, ó, tá? Mais ou menos 11 quilos. Depois ele engordou mais 4, depois em 2018 ele engordou mais, um pouquinho, 3 quilos, e em 2020 ele bateu 109 quilos. Se eu for fazer tudo isso, teoricamente, nesses anos todos, os 22 anos, o Marcos engordou 5,5 gramas por dia. Ninguém vai ficar medindo isso na balança, pelo amor de Deus. Em valor calórico, se eu fosse dividir, são 42 calorias a mais por dia. Se Marcos fizesse o exercício físico de 200 calorias, ele talvez não estaria com esse peso, se ele se mexesse um pouquinho mais. Mas não é só isso. Se Marcos consumisse 1.800 calorias distribuídas numa low carb, em vez de consumir 2.000, 2.200, com mais carboidratos de índice glicêmico alto, com uma resistência insulínica, ele também não engordaria. Não é só o valor calórico, não é só exercício, é a qualidade alimentar e o exercício vigoroso. Todo mundo acha que a melhor forma de perder peso, e perder peso é um dado muito ruim na balança, porque a gente não sabe do que a pessoa está perdendo peso, é fazer uma reeducação alimentar severa. Na verdade, se ela corre e gasta 500 calorias, depois ela come uma ótima lasanha igual o Garfield, vai compensar tudo, não adianta nada. Ela não construiu mitocôndrias, ela não construiu massa muscular, ela não fez angiogênese, que são novos vasos, ou seja, ela não fez o corpo dela gastar mais energia, não produziu mais testosterona. A única forma de perder gordura de verdade, principalmente visceral, que é a gordura mais inflamatória, é fazendo exercício físico. Pode ser que não exponha tanto na balança, porque quando eu faço uma dieta restritiva, eu tenho muita perda de água, tenho perda de massa muscular, e o contorno do corpo não mexe. O estado inflamatório dela também não vai mexer tanto. O que me interessa é diminuir a gordura visceral. E a única que faz isso em excelência é exercício físico vigoroso. Até porque, às vezes, você começa a produzir massa muscular, né? Você troca gordura por massa muscular. Então, o peso pode não mudar, mas as medidas mudam. Exatamente. Olha que legal, Nise. Pena que eu não trouxe cigarro. É que senão fica extenso. Vocês veem que eu estou tocando em todos os pontos. Não, mas a ideia, né, Leonardo, não é esgotar todo o conhecimento nessa aula. A ideia é que as pessoas entendam que é um pupurri daquilo que vai ser dentro do curso. Nós sabemos que o seu conhecimento é extenso e que a gente não vai esgotar tudo aqui. Eu só não tenho oncologia porque você é a PhD que eu tenho que aprender toda santa vez sobre oncologia, tá? Então, assim, não entrei nesse assunto, vou deixar para a Nise, vai ser aulas maravilhosas lá. O que eu tenho que falar é justo isso mesmo. E o mais engraçado, Nise, as pessoas pensam que em 2 meses elas emagrecem perdendo gordura, mesmo fazendo dieta e reeducação nutricional. Não. Em 2 meses, você vai modular o seu corpo a entender
de diminuir a insulina, diminuir a aldosterona, por isso que a pessoa desincha. Porque ela diminui o hormônio aldosterona que está lá na alça renal, que está sendo jogado água por interstício e também para os seus vasos, para você não explodir o seu rim. Porque você coloca tantos xenobióticos, tanto sal, tanto açúcar, tanta gordura trans hidrogenada, que o rim não aguenta, ele não entende isso. Ela desincha. É o primeiro passo mais importante. Lá eu vou ensinar que o exercício aeróbio, não tão rápido, não tão forte, o aeróbio, ele é mais consumidor de gordura do que vocês imaginam. Como é que eu vou utilizar o aeróbio? Se eu faço musculação, exercício contra a resistência, quando que entra o aeróbio? Vou ensinar sobre as equações de predição fundamentais para saber qual que é a frequência cardíaca ou qual que é o estímulo subjetivo para a queima de gordura. A maioria das pessoas não sabem. Muitas estão hiperventilando, achando que estão utilizando gordura, mas na verdade estão utilizando só carboidrato e, se não comer direito, proteína da massa muscular. Isso é fundamental. Mostrando que a musculação ela é sensacional porque ela consegue consumir gordura até 2 dias depois de uma única sessão. A gente fala um termo chamado EPOC, Excess Post Oxygen Consumption. O quanto que você aumenta o consumo de oxigênio que vai consumir a gordura em descanso. Por isso que a musculação sendo feita dia a dia, dividindo os grupamentos musculares, como eu vou falar no curso, ela vai sempre causando um dano à célula de gordura. E é isso que eu quero. Quebrar a linha ácido gástrico e glicerol. O HIIT, eu vou falar quando pode ser utilizado. É um trabalho bem interessante, que é o trabalho intervalado. Quando a Anísio jogava basquete, quando ela era mais jovenzinha, ela fazia HIIT e não percebia. Corria rápido, voltava devagar. Corria rápido e voltava devagar. Tá? Tem um iPhone 9 entrando aqui, ó. Por favor, desliga o iPhone 9, mas pode doar para mim o iPhone, tá? Não vou ficar chateado. Aê, obrigado, iPhone 9. Tá? O HIIT é bem interessante, porque a pessoa consegue fazer, ela pode fazer 40% a menos do tempo dela do que seria um aeróbio crônico, aquele que você faz sob a mesma velocidade, que ela vai ter a mesma utilização de gordura. Como fazer? Eu preciso de massa muscular. E vocês vão entender que toda vez que eu quero um aeróbio bom, que pode me levar à queima de gordura, eu tenho que ter massa muscular para conseguir gerar esse aeróbio, senão eu tenho lesão. Então, é uma crescente. E, de novo, essa tabelinha que eu já mostrei para vocês, gravem para o resto da vida que emagrecimento consistente não é perda de peso. Emagrecer é diminuir a célula de gordura e não somente perder peso. Depressão, ansiedade e compulsividade. Só vou falar 2 temas aqui para vocês, porque eu vou ter uma psicóloga falando, a Anísio vai falar e eu vou falar a parte metabolômica. Aonde começa? Com certeza no intestino. Toda a serotonina que você produz, 90%, é produzida no intestino. Se você come cacas no seu intestino, você vai produzir cortisol. O cortisol não vai deixar você produzir serotonina, melatonina, dopamina, TDAH e endorfina, porque o TDAH é uma dopamina volátil, por isso que as pessoas tomam remédio para manter a dopamina alta, Venvanse é um deles, né? O que acontece? Esse triptofano aqui, que é uma matéria vinda de um aminoácido nosso, né? Quando nós comemos proteína, quem não come proteína também tem um perjúrio relacionado a isso, tanto a cortisol, como também a produção desses neurotransmissores que nós falamos. A pessoa que come tudo errado, xenobiótico, vai produzir só cortisol. Ele vai para uma via chamada quinolerinas. E ele abandona essa via de bem-estar, serotonina, essa via do sono de melatonina, essa via do foco de dopamina e essa via da endorfina, que não está aqui, do bem-estar. E vai ficar só nessa via do cortisol. E isso já está relacionado diretamente com a esclerose múltipla, mas também com Alzheimer e com Parkinson. Esse estudo foi maravilhoso dos nossos ratinhos. Ratinhos que tinham uma microbiota muito ruim, então eles resolveram passar o quê? Dar antibióticos. Não é a melhor estratégia, mas eles queriam matar as bactérias. Como tinha muitas que a gente chama de negativas inflamatórias, eles mataram as bactérias. E à medida que as mataram, zeraram o intestino da pessoa daquela inflamação, o que aconteceu com esse ratinho? Ele começou a subir e descer várias vezes essa rampinha. Ele começou a ter exposição ao sol várias vezes. E não tem um gráfico aqui, ele tinha um tipo de um desafio de passar, né, por outros locais. Ele começou a criar desafios maiores, como se fosse um labirinto. Isso mostrou o quê? Que quando o intestino não está inflamado com tantas bactérias, tá, que podem acabar com serotonina e outros reagentes que nós já falamos, o ratinho deixa de ser depressivo.
Porque as pessoas depressivas não procuram o sol, elas não querem novos desafios, elas não querem fazer exercício físico ou ter uma rotina de vida. Tudo ligado à microbiota. Simples assim. Programação metabólica fetal, rapidamente vou passar. Um consumo exacerbado de Tilenol leva a futuros nenéns a ter déficit de atenção e hiperatividade. Desordem hipercinética, transtorno hipercinético. Diminuição. Cuidado quando a gente fala em programação metabólica fetal. E é normal as mamães tomarem Tilenol. Lógico que a gente tem o Tilenol sendo utilizado, mas não durante esse processo de gravidez. Tá? Então a gente precisa tomar muito cuidado com toda a parte medicamentosa. SOP é sempre um desafio para nós e ela está sempre ligada à resistência insulínica. E lógico que leia-se síndrome do ovário policístico, né? Obrigado. Eu acho que todo mundo sabe, na verdade, perdão, gente. Tá? A ideia é que as pessoas ainda não saibam tudo que a gente sabe. É que eu tenho assim, um monte de aula, então estou correndo um pouquinho, mas vai terminar. Calma lá que vai dar conta do horário certinho. O que acontece, tá? Tem fatores genéticos, mas muito mais epigenéticos. O nosso fator ambiental é maior, tá? Que é a epigenética. Ela causa resistência insulínica e, com isso, sempre ligado à disbiose. E a gente já falou muito de insulina. O que acontece? Hormônios masculinos estão exacerbados, hirsutismo, eu tenho testosterona livre total e deidrotestosterona aumentada, né? Lógico que eu tenho que fazer exame relacionado ao ultrassom, né, para saber como é que está esse ovário, quantos cistos estão, e o grande problema é que ela impacta em 50% das mulheres não engravidar. De novo, estamos tratando o intestino, que vai tratar a resistência insulínica, porque tem bactérias que adoram esse açúcar, para controlar a famosa síndrome do ovário policístico. Cenários que a gente tem que impulsionar. Toda dificuldade da mulher está ligada a sempre ao intestino, a dietas ricas em carboidratos, pouquíssimas proteínas. As mulheres não consomem quase nenhum grama de proteína peso-corpo e sempre metilcobalamina e metilfolato. Não é ácido fólico. O ácido fólico você consome, normalmente as mulheres têm muito ácido fólico alto, sabe por quê? Porque o ácido fólico está nos farináceos. E o neném precisa de metilcobalamina para neurotransmissão e metilfolato para neurotransmissão. E também fator cognitivo. Por isso que há suplementação. Colina, sensacional e obrigatório para gestantes. A maioria não consome nem 250 miligramas. Aí, quando eu tenho consumo de ovo, eu consigo aumentar isso ou fazer a forma de suplementação. Vitamina D, se está em níveis baixos... outra coisa, eu não falei da tireoide aqui, tá? Mas TSH para acima de 2,2 também é uma dificuldade a mulher engravidar. Isso a gente vai abrir junto com o sangue, que a Nise já conhece. Nise, eu dei um fora com sangue. Eu achei que o sangue era japonês. E o sangue é coreano. E aí, a hora que eu falei que eu sou faixa preta de taekwondo, ele ficou em êxtase. Porque o taekwondo é oriundo da Coreia. Eu, sangue, ele já me chama de irmãozinho mais novo. Eu falo assim, encontrei a pessoa que eu estava procurando há 20 anos atrás. Tá? Já busquei todo mundo. Você é o cara. Ele é extraordinário, igual você. Ele é extraordinário, é uma pessoa iluminada. Menores níveis de vitamina D, abortos precoces. Está fugindo alguma coisa, Anise, de ser pós-Covid, você ter um cuidado com a mulher? Não. Então, você vê como são as referências. Muito cuidado. Nós estamos com uma fase de endometriose bem aumentada. Tá? Nós temos uma hipóxia direta aqui ao tecido, fazendo uma angiogênese, aumento no endométrio, que a gente não queria. Tá? Uma inervação aqui, que tem uma modulação de dor direta, por isso que a mulher sente dores ao fazer o ato sexual. E qual que é a questão da endometriose mais clássica de todas? De novo, o intestino. Olha o que se produz em exacerbação. TNF-alfa, interleucina 1, interleucina 6. Resistência insulínica e obesidade. Aí nós temos o crescimento estrógeno dependente. E por causa do que? Toda vez que é estrógeno dependente, função estrogênica preponderante, aumento de obesidade, e normalmente ligado a xenobióticos. Esses xenobióticos vão bater uma bactéria chamada estroboloma. Essa bactéria vai transformar esse xenobiótico em xenoestrogênicos. E dessa forma vai fazer que a mulher continue engordando.
Por isso que os bloqueadores de estrogênio, que são utilizados como pílulas anticoncepcionais, diminuem a incidência, tá, da endometriose. É outro fator de não gravidez, e a gente já sabe que uma endometriose não controlada, a Nice sabe muito melhor que eu, pode virar um câncer. Lógico que tem que ser feita avaliação bioquímica quando se pensa em programação metabólica fetal. A primeira coisa que eu faço, hormônios, de forma simples, eu tenho que escolher que vida eu quero. Uma vida estressante vai liberar sempre cortisol e aldosterona, e uma vida não estressante vai para o caminho que eu quero. Testosterona, DEA para o fator cognitivo, e, logicamente, a prescrição aqui, ó, crescendo, aldosteronidiona. Logicamente, tendo estradiol muito bom, estradiol tipo 2. O estriol vai estar aumentado na gravidez, e a gente já sabe que a estrona maior que estradiol, não sendo numa fase menopausada, é risco de câncer. O que eu quero dizer sobre isso? Quem faz programação metabólica fetal ou quem faz a incidência, tá, de hormônios tem que ter a clara evidência, tem que estar mais magro. Por quê? Se eu vou utilizar testosterona, ela tem uma grande chance por excesso de gordura de aromatizar e virar de novo estradiol. Então, o hormônio interessa sobre isso e sobre esse controle que tem. Testosterona baixo, risco de mortalidade aumentada. Simples assim. Então, muito cuidado com LDLs muito baixos. Vou falar isso em doença cardíaca, rapidamente, tá? Porque LDLs muito baixo não faz testosterona. Olha de onde vem os hormônios esteroidais. Colesterol. Então, eu pego muitas pessoas no consultório com LDL passados de estatina, que às vezes não são eletivas, porque o triglicérides está baixo. Porque a relação, o LDL são 11 subpartículas, só 2 são heterogênicas. A relação da pessoa está boa, ácido úrico bom, hemoglobina glicada boa, insulina boa, todos os perfis bons. Mas ela está com 160 de LDL. Aí vai lá o médico, com precaução, vai lá e passa a estatina. Ela acaba de impulsionar o risco cardíaco do indivíduo. Porque em prevenção primária, uma estatina só bloqueia de 3 a 5% o risco cardíaco daquele indivíduo. A estatina é muito boa quando é fator secundário e já tem médicos retirando se a pessoa muda os hábitos. Ela tem o fator pleiotrópico, de estabilização de placas, junto com a vitamina K2 e MK7. Tudo bem. Caso a caso, cada um. Isso para quem é? Nossa população, 30% tem doenças cardíacas. Nós temos uma população de 1/3 de hipertenso. Então, essa aula, que é a minha, que eu adoro dar sobre cardiologia, vai ser uma aula master. Eu vou entregar tudo, que eu vou mostrar até os suplementos que eu vou passar. Tireoide é uma das coisas que eu e a Anice trabalhamos bastante. Todo mundo pede o T4, mas a gente sempre tem interesse no T3, que são 3 iodos só e mais responsivo ao corpo. Essa aula vai estar fantástica, porque eu tenho uma dependência para a tireoide funcional de proteínas e de iodo. Aí as pessoas tomam muita água que tem cloro. O cloro, em tabela bioquímica, desestabiliza a entrada do iodo. E outros componentes também, tá? E para eu ter um T4 bom, eu preciso ter proteínas e iodo. E para fazer o T3, que é o que mais me interessa, eu preciso de selênio, cromo, magnésio, manganês e possivelmente iodo de novo. Vou dar uma aula sensacional para vocês de como ver exames de tireoide. Vitamina D, já falei. Além de ser um protetor do sistema imunológico, ele é também o decodificador do cálcio sendo dirigido ao osso. E ele é o estabilizador geral dessa sincronização, sistema imunológico e cálcio para o osso. Vitamina D, vou falar o que seria interessante, vou falar do tal do paratormônio, que é o regulador de quanto que a pessoa tem que consumir de vitamina D. Síndrome de Cushing, muito normal, nisso você vai começar a olhar os sintomas das pessoas que estão com síndrome de Cushing, vendo essa elevação aqui da gordura nessa região do pescoço da pessoa. Isso mostra que o cortisol está sendo produzido de forma errada. Dá uma olhadinha aqui, ó. Equimose, pele fina, perda de massa muscular, glúteo mais baixo, marcações e cicatrizações. Está mostrando que está tendo o quê? Tá? Uma perda, né? Principalmente aí do cortisol que poderia ser utilizado de manhã e uma exacerbação principalmente noturna. E depois que a gente modula a pessoa, que é isso que vocês vão aprender no curso, muda-se bastante. E eu só modulo o cortisol da pessoa, o estado de vida dela, fazendo a modulação intestinal. Prioridades, a Nise adora isso, porque ela vai falar muito sobre essa parte.
Me coube a parte metabólica, que é a parte mais chata que vocês têm que ficar estudando. Então, a Nisa, ela é esperta. Ela pega a parte que é mais gostosa de falar e me passa a bomba sempre. Mas não tem problema, nós os amamos assim. Se a gente pegar a base, todo mundo começa pelo remédio, esquece que para ter saúde eu tenho que trabalhar primeiro aqui. Segunda instância, o intestino. Terceira instância, a minha mitocôndria reagente. E, em última instância, a suplementação, que ela é importantíssima. Se você dá suplementos, ou entra com hormônios, ou entra com medicamentos, e não faz a sua parte, você não está cuidando da causa, você está cuidando do efeito agudo. Mapeamento genético, não vou ficar entrando aqui, tá? Vai ter uma aula inteira com o nosso maravilhoso Marcelo Sadi. Ele dá todas as respostas que poderiam ter a propensão. É, na verdade, um alvo que você joga lá e se você não seguir a cartilha da epigenética, ou seja, o que você faz externamente, você está com probabilidades aumentadas a ter um desfecho para alguma coisa. Aqui, por exemplo, uma doença arterial ligada muito mais, tá? Tanto a propensão ao risco coronariano como a hipertensão arterial, de um gene que pode aumentar em 14,9 chance a mais, né, do indivíduo ter. Outros genes que estão aqui, o diabetes, ao gene clock, lembra que eu falei do ciclo circadiano? Nós pedimos esse gene aqui. E a gente mostra para a pessoa e fala, você tem que dormir tal às 9 horas, porque você já tem esse gene ao risco tá, de disperemias e doenças cardiovasculares, e assim vai indo. O que nós temos que fazer? Eu tenho gene, por exemplo, relacionado ao câncer de mama, por exemplo. Se eu estimular, já sabendo que eu tenho um gene que pode ser até um homozigoto, uma chance muito grande com o histórico familiar, e estimular, a chance é muito maior que as pessoas que não têm. Então, o que eu tenho que fazer? Opa! Desligo, mudando meu comportamento epigenético, os meus hábitos. E aí é uma probabilidade grande disso não acontecer. Doenças cardiovasculares, último tema, para a gente fechar. Obesidade tem 4 a 5 vezes chance mais de ter hipertensão arterial, que é o desfecho básico para as doenças cardiovasculares. Não vou entrar muito em detalhes, só vou dar em aula, mas lembre-se sempre que a hipertensão arterial é caracterizada por aldosterona aumentado, volume sanguíneo muito alto, por isso que tem um remédio chamado inibidor de renina, angiotensina aldosterona, retenção de sódio e água, tá? E com isso aumenta o sistema nervoso simpático, pressão arterial e frequência cardíaca do produto e a hipertensão arterial instalada. Aqui são as normativas que eu vou falar, e não adianta ser só, entenda o seguinte, tá? Hipertensão arterial basta ser diastólica aumentada ou sistólica aumentada, já é hipertensão arterial. As pessoas acham que é só a sistólica. Vou falar de como é que se mensura 3 vezes ao dia, sobre os equipamentos, sobre os pontos, que é super importante. Mudanças de vida, esse é o nosso curso. Pessoa reduziu o peso em gordura, ela vai diminuir 5 a 20 milímetros de mercúrio, tá? Da hipertensão dela. Abordagem dietética vai diminuir de 8 a 14. Tá? O gráfico aqui saiu, não sei porquê, mas eu já vou ajeitar aqui. Redução de sódio de 2 a 8 milímetros de mercúrio. Exercício físico, fator hipotensor direto, de 20 a 30 milímetros de mercúrio, podendo perdurar 2 a 2 dias. E a redução do álcool de 2 a 4. Se a pessoa modifica todo esse comportamento, de 75% a 80% das pessoas não vão mais tomar remédio para hipertensão arterial. Colesterol e obesidade, vou entrar nesse assunto, porque colesterol não é uma gordura, é simples colesterol. Tem N funções. Tanto o colesterol baixo quanto o alto tem riscos. Portanto, o colesterol ideal seria de 100 a 130, esse é um guideline. E me parece muito que os cardiologistas não dão valor aos guidelines. O risco de um colesterol baixo também é prejudicial. Umas aulas que eu vou dar para vocês que é sensacional é sobre a homocisteína, que é um lesionador arterial nosso. Ele vem lá das carnes e proteínas que nós consumimos, ele vira metionina, e se essa metionina não é controlada, essa homocisteína é um dos exames que eu peço. Quem controla? De novo, metilfolato, metilcobalamina, B6, que é o peroxidal 6-fosfato, tá? Novamente está entrando com betaína. São controladores para não ter lesão endotelial.
Mas quem faz esse processo? A nossa microbiota e os alimentos. Uma microbiota desregulada, eu não consigo melhorar. Fechando aqui, o que é infarto agudo do miocárdio que todo mundo tem medo? Esse é um vaso que, olha, já tem gordura aqui, é natural. Você vai ter placas de ateromas aqui, mas uma densidade muito mais baixa do que a luz do vaso. Aqui o fluxo de trânsito está normal. Agora, quando você começa a complicar o seu vaso, desde alimentação, falta de exercício físico, entre outras coisas, esse fluxo é diminuído, fica um trânsito, podendo fechar ou ocluir o vaso de uma coronariana, não alimentando de sangue, oxigênio e nutrientes do coração, e com isso levando ao infarto. Tem alguém com a sensação aqui. Não sei o que foi. Por que exercício físico é bom? Ele aumenta a luz do vaso. Então, por mais que a pessoa tenha um vaso complicado de um ateroma pela metade, quando eu aumento esse vaso, aquele ateroma já não faz mais sentido nenhum. A vazão do sangue aumentada ajuda demais. Reduz a importância da placa. Cria colaterais, a famosa angiogênese. Por isso que quem fez exercício bastante das fases precoces da vida já tem ligações diferenciadas ao coração. Então, se está obstruído um vaso, eu tenho os outros para irrigar o coração. Então, não tem infarto. Infarto é falta de oxigênio ao coração com morte do tecido, né, de cardiomiócito. Reduz a vasoconstrição, que trabalha muito bem, tá? Principalmente com vasodilatadores. A vasodilatação e reduz o espasmo. Ele trabalha num ambiente que a gente chama de oxidicase, que aumenta o vaso. Para fechar, de graça para vocês, os 5 elementos que eu utilizo quando eu tenho um cardiopata na minha frente, um hipertenso na minha frente, seja secundário ou terciário. Astaxantina é a rainha dos antioxidantes. 65 vezes mais potente que a vitamina C. 54 mais potente que os beta-carotenos e 10 vezes mais potente, tá, eficaz nas eliminações de radicais livres. Ela é sensacional. Faz parte do meu kit de suplementação. Isso no curso, eu vou dar toda a formulação dos micronutrientes, dos fitoativos, para nós termos uma saúde cardiovascular. Musculação, exercício contra a resistência, foi o melhor artefato para melhorar seu endotélio. Ou seja, ele modula mais fácil, não deixa o endotélio duro, e com isso diminuiu o risco de incidência de infarto em pessoas que tiveram recente infarto. Aqui a idade dela e o eixo. Mas o aeróbio combinado com o resistido também fez um ótimo evento, 145%. Já o aeróbio, ele não teve tanta prevalência, mas melhorou, 120%. Hoje, eu falo claramente para vocês por estudos, que quando eu penso em endotélio modulador, em não realmente ter um evento coronariano, o resistido suplanta o exercício aeróbio, coisa que a gente não tinha na literatura. Manobra de Valsalva para fechar para vocês caírem o queixo. Todo mundo acha que quem faz musculação e fecha a glote pode ter um AVC, acidente vascular cerebral, ou acidente também, tá, de edema, tá, um AVE. E não é bem assim. Esse estudo foi sensacional, porque a pressão craniana nossa realmente ela aumenta, mas eu quero saber a pressão que mexe com os vasos, é só transmural. E aí o que foi visto nesse estudo? Que toda vez que eu estou chegando no limite da minha repetição, isso eu vou falar bastante na aula de exercícios, eu tenho fechamento de glote. O que se mostrou que toda vez que eu fecho essa glote, que se achava que teria um risco na última repetição de exercício contra a resistência, poderia aumentar por níveis pressóricos o acidente vascular cerebral ou, né, o edema. E se mostrou o quê? Protetora. Ela baixa a pressão mais que o indivíduo em repouso. Ou seja, toda vez que você está empurrando o carro, você fecha a glote para empurrar o carro, você está bloqueando o seu cérebro de ter um evento vascular. Portanto, a musculação, sim, é um exercício físico muito consistente em segurança. Eu também vou falar por que isso acontece na função diastólica, mas vai ser no curso. Coenzima Q10, sensacional. Para quem toma estatina, é obrigatório. Ela melhora as mitocôndrias dos cardiomiócitos e as mitocôndrias gerais. Vitamina K2, estabilização de placa. Ela é fundamental em evento secundário.
tá? Ela não deixa a placa calcificar e aumentar. Magnésio. Esse suplemento são para todas as pessoas bípedes, no bom sentido. Ele tem mais de 300 funções e ele tem um fator hipotensor. E o magnésio ele é muito complicado, porque os exames são caros. Eu precisaria pegar ele, tá? Intracelular, né? E eu não consigo, porque é muito caro, né? Então a gente pede ele sérico. Só que o sérico, se já tiver baixo, intracelular está muito mais baixo ainda. E o magnésio tem função tanto na mitocôndria, muito na mitocôndria, como também na contração muscular. Ômega 3, principalmente. Tá? A gente não tem pesquisas com suplementação para quem não teve evento cardíaco. Mas a gente sabe que o ômega 3 está na relação mitocondrial e está na relação também, né, do fator desbiótico. Ele melhora bastante, tá, o nosso sistema digestório. Mas, porém, para a prevenção secundária, ele é fundamental no processo endotelial. Para fechar, eu vou dar essa aula, não hoje, porque as pessoas talvez não deveriam tomar estatina, mostrando quais são os valores coeficientes de risco cardíaco direto. Quais são as diferenças de uma ApoA, ApoB, que é o mesmo LDL? Relações que tem de colesterol total, HDL. Lipoproteína A, que é um fator genético, não muito modulável, mas estabilizador. Sobre homocisteína, insulina, PCR reativo. Por que o PCR tem que estar para baixo de 1? E fibrinogênio e ferritina alta como marcador direto de risco à saúde. Fechamos. Que aula! Que aula! Nise, por Olha, favor. Leonardo, parabéns. Eu acho que a grande questão é trazer as pessoas para compreenderem que vale a pena entrar no curso, fazer ali, tá o link ali no nosso chat, e também dizer que é um presente a gente compartilhar aí do seu conhecimento e da nossa possibilidade de interação, os nossos pacientes. Nós vamos estar discutindo item a item com maior profundidade, mas com certeza esse conhecimento é para sempre. Vamos entrar no curso. Muito obrigada, pessoal que está participando conosco. Parabéns, excelente. É um presente e que a gente possa realmente melhorar a saúde de vocês e fazer a grande diferença. Então, muito obrigada. Agora, Leonardo, você veja, né? Uma das questões mais importantes que você realmente coloca e que é um grande aprendizado é essa questão do exercício físico como instrumento não medicamentoso, até para diminuir as medicações e até para conseguir construir uma epigenética melhor, junto com a microbiota, e eu tenho a certeza de que esses são os grandes modificadores do paradigma da longevidade saudável. Então, vai ser muito bom a gente estar junto com todos vocês. Entrem no curso, inscrevam-se e estaremos juntos aí nos próximos meses. De todo não é? Para tirar dúvidas. O pessoal que já está inscrito vai fazer as perguntas lá no nosso próprio. A gente vai passar depois da aula aqui, tá? Como é você estar dentro do curso. E lá vão ter as perguntas, a gente vai selecionar as perguntas de todo mundo, né? As que são iguais, né? A gente já vai deixar, e depois a gente vai responder com calma todas as perguntas dentro do curso. Muito bom, muito bom. Muito obrigada e um grande abraço a todos. Entrem no curso, vamos participar, tá bom? Gente, obrigado. Foi um prazer estar com vocês. A gente apresentou um pouco de todos os pontos. E é o que a Denise falou. O que a gente vai dar é ferramentas para uma construção de saúde. Eu vou falar que essas ferramentas hoje, tá, são as ferramentas que vão construir o sistema imunológico de vocês. E aí vocês vão entender por que é primordial cuidar desse tal de intestino. Eu vou bater sempre nessa técnica, tá? E o exercício físico é o maior ganhador, por incrível que pareça, de bactérias boas para o seu intestino. Ele aumenta os familiares, aumenta as cepas e aumenta o número das boas só por indução ao exercício, forte e moderado. Moderado e forte. Isso eu vou falar no curso. Gente,
Aguardo vocês. O nosso suporte vai estar entrando, tá? Aproveita, obrigado, tá? Tem o Rodrigo aqui que ele faz curso comigo, obrigado mesmo. Foi só uma. O Rodrigo já está acostumado comigo, né? Mas lá eu falo coisas muito técnicas, né? Olha, o Aqui é o Rodrigo pessoal está um pouco mais saindo. leigo, e para quem está começando a construir o seu consultório, sua linha, né? Eu tenho certeza que Não, tá o mesmo pessoal quem saindo não aqui. vai fazer o curso já se beneficiou desse conhecimento. Nós Já, estamos vou muito fechar lá essa aula. contentes por disseminarmos isso nas nossas lives, a gente vai continuar a fazer as nossas lives, e tudo isso só é uma construção, né, de um caminho. Eu vou estar fazendo um podcast também de saúde, e vamos estar trabalhando pelo benefício aí das pessoas, tá bom? Muito obrigada, gente. Um grande abraço, uma boa noite a todos. Tá bom. Nada, e espero vocês como alunos lá. E vamos colocar figurinhas no bom sentido. Um abraço a todos. Quem entrou no curso, o Grupo Atual se mantém, com certeza. Viu? Vamos estar juntos. Um abraço aí, Um Marcos. abraço, gente. Um grande abraço. Tchau, Tchau. tchau, gente. Prazerzaço.